noite, galera! Estamos no ar aqui com mais um Descentra Talks número 7. Recebendo hoje no grande Fábio Sendão, meu camarada. Fábio, tô vendo que você tá na área, meu irmão. Levanta a mão aí pra gente jogar aqui pro... Aí já tá aí, porra, aí sim. Salve, salve, Fábio, tudo bem, irmão? Galera, vocês me ouvem, não? E aí, Ribi, estamos ouvindo, eu tô ouvindo. Ah, show de bola, show de bola. Fala, Johnny, tudo bem? Tudo certo, irmão, tudo certo. Hoje eu tô aqui no aeroporto, então talvez eu vou ficar mais. Não que eu não fique tão quieto, né, geralmente, mas às vezes eu vou ficar mais quieto ainda, porque isso aqui é barulheira, gritaria. Eu vou ficar bastante, vou ficar ouvindo aqui, já coloquei o robozinho ali pra gravar. Então, se eventualmente alguém precisar sair aí no meio, fica tranquilo que vai ficar gravado. A gente já postou ali, publicou o passado. Mas é isso, estamos animados aí. Quero ouvir o que o Fabião tem para falar para a gente aí. Eu estou bastante curioso, porque é uma área bastante cinzenta aí da Web3, é de fato a parte legal, legislação, o que pode e o que não pode. Tenho certeza que vai ser muito bom e eu espero que o pessoal aí também traga as dúvidas, né? Suba aqui para o palco para perguntar ou use o nosso famigerado side chat ali do lado esquerdo para deixar as perguntas para quem tiver um pouco mais de vergonha e tudo mais. Então acho que vai ser legal, Ribe, vai ser bom. Vai ser bom, né? E, cara, vida de milionário é assim, pessoal. Vocês não sabem, o João tá sempre viajando, tá sempre pelos aeroportos. Uma vida muito chata que ele tem aí com seu jatinho. Provavelmente ele está em algum terminal particular de voos privados. Mas ele está aqui, obviamente, com a gente, porque é um cara que sempre honra seus compromissos. Antes de eu chamar o Fábio novamente, só reforçando então o que o Johnny falou, temos aqui o nosso side chat. Quem tiver qualquer comentário, dúvida, enfim, que queira escrever, fique à vontade, ou quiser escrever qualquer coisa ali, está ali justamente para isso. Mas é sempre bom lembrar que o Descentra Talks é um papo totalmente aberto, então quem quiser subir no palco, só levantar a mão que a gente coloca aqui, e aí pode fazer pergunta, comentário, crítica, sempre com muito respeito, obviamente, mas o papo aqui é totalmente aberto porque a comunidade é de vocês. Lembrando também que ao final desse papo temos ali o canal do Garanta o seu NFT, então coloque ali a sua chave pública para você receber o NFT de participação do Decentra Talks número 7. E lembrando também que desde a semana passada a gente começou a gravar todos os nossos papos e esses papos são depois postados lá no nosso YouTube. Então, o papo da semana passada com o Rodrigo Portaro da Ecoa já está por lá e esse de hoje com o Fábio também estará por lá. Bom, vamos ver se o Fábio agora tá tudo certo, tá ouvindo? Boa noite, Fábio, tá me ouvindo aí, meu irmão? Fabião, eu acho que você está desmutando o fone e não o microfone. Tem dois botõezinhos ali no Discord que são bem. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Vamos ver, vamos ver. Boa. Boa, boa, boa. Bom, enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aí. Casa cheia hoje, muito bacana. Sejam bem-vindos, galera. Tô vendo uma galera que tá sempre por aqui: Raíssa, Mariana, Pedro, Vivi, Alexandrino. Agora sim, agora vai. Fábio, destravou aí. Eu consegui ouvir algum som aí, meu irmão. Voltando aqui então, vamos. Ah, saiu, daqui a pouco ele volta aí. Mas enfim, galera, lembrando aí, como o Johnny falou, Decentra Talks é o nosso papo informal. No último Decentra Talks, a galera ficou muito tímida e tudo mais, então não quero saber de timidez hoje aqui, não. Por favor, vamos entrando para vocês poderem participar. Afinal, aqui estamos todos entre amigos, ninguém julga ninguém, enfim, vamos para cima. Deixa eu botar o Fábio que ele tá de volta aqui novamente. Johnny, consegue colocar ele aí, cara? Vamos ver. Eu tô tentando procurar aqui que o botãozinho de chamar ele pro palco não aparece para mim por alguma razão. Convidar, Vamos não. ver.
Vamos ver aqui, mostrar pedidos. Essa é a tecnologia. Rapaz. Aqui, achei. Convidei para falar. Agora sim, Boa. agora Vamos ver se o vai. Fábio... Fala, Fábio. Alô? Tô te ouvindo, meu irmão. Não estou escutando, não sei se vocês estão me escutando, eu vou tentar mudar o fone aqui. Alô? Alô, tá ouvindo a gente? Agora sim, tudo bom? E aí, meu camarada, tudo bem? Tudo certo, pessoal. Desculpa aí problemas técnicos aí com o fone, mas não estava conseguindo escutar vocês. Não, acontece, cara. Boa noite. Pô, prazerzaço ter aqui você conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença. E, cara, seja bem-vindo aqui ao Decentra Talks, meu irmão. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui, pessoal. Acho que a gente tem acompanhado o trabalho que vocês têm feito aí com o Decentra Talks e permitindo que todos possam fazer com vocês também isso. Tem sido muito bacana. Já agradeço o convite e parabenizo aí, Felipe. Muito legal mesmo. Cara, tamo junto. A gente que agradece, um prazer ter você aqui. E lembrando, galera, o Fábio, ele é o sócio fundador da FCM Law, que é uma empresa, né, na verdade, um escritório de advocacia especializado em legal tech, né, em inovação dentro desse meio jurídico, mas que também tem se especializado bastante em Web3. E esse assunto, né, esses aspectos jurídicos, quando a gente fala de NFTs e tudo mais, é um assunto sempre muito importante. A gente tem um monte de empreendedor aqui, então com certeza vai ser um papo muito produtivo. Mas, como sempre, Fábio, para a gente começar, cara, eu queria que você contasse um pouco da sua história aí e, obviamente, né, falando um pouco do escritório, mas também como é que foi despertado esse interesse em vocês por Web3, cara. Perfeito, Felipe. Legal. Vamos lá. Eu tenho um histórico, um background na área corporativa, né? Então trabalhei antes em empresa, em departamento jurídico. Quando foi lá em 2014, fui para a área, continuei na área corporativa do ponto de vista de direito, então fiz um LLM nessa área e aí acabei tendo a ideia de fundar um escritório aí com mais 2 sócios voltado para a tecnologia. Então a gente já estava muito assim, de olho no mercado das startups, então o mercado estava começando a engatinhar aqui em nível Brasil, né? Então a gente tinha poucas pessoas falando sobre isso ainda, os investidores anjos, pouco movimento, e a gente viu que a parte jurídica já era uma lacuna ali. Então a gente começou a olhar muito para empresas de tecnologia. Então desde 2014 a gente atua muito forte aí com o escritório voltado para a área de startups e outros players desse ecossistema. Então investidores, fundos, empresas que de certa forma querem investir em startups, conectar, criar uma startup dentro de casa. Então é um pouco da nossa tese. E aí, dentro dessa tese, logicamente, a gente acabou lidando com vários tipos de modelagem de negócio e vários tipos de tecnologia diferentes. E, claro, nesses últimos anos a gente acabou se aproximando bastante de empresas também que trabalham com algum tipo de tecnologia baseada em blockchain. Então, isso foi atraindo um pouco nossos olhares, né? Então, o escritório hoje, a gente tem quase 50 pessoas, então de lá para cá a gente cresceu bastante. Então, a Web3, claro, ficou no nosso radar nos últimos anos e a gente foi cada vez mais estudando isso e tentando auxiliar quem estava realmente entrando nesse mundo de alguma forma, né? Eu gosto de falar que a gente não é especialista, porque eu acho que ainda é um momento que a gente está construindo muita coisa junta, né? Então, a gente aprende junto com os empresários, com empreendedores, com as empresas que estão fazendo projetos dessa forma, com as comunidades, como a gente também tenta também passar um pouco da nossa visão do que a gente já, nos últimos anos, a gente já viu dentro de negócios baseados em tecnologia principalmente do que a gente acredita que funciona dentro do ambiente Web3. Então foi isso que a gente foi assim que a gente foi se aproximando. Então a gente começou atuando muito com empresas de tecnologia, isso trouxe a gente aí para negócios baseados em blockchain. Então eu também sou, pessoalmente, é uma área de estudo que eu gosto muito, então eu já fiz o meu mestrado em propriedade intelectual e inovação, já focado na parte de tecnologia, também trabalhando com hackathons e direitos autorais, e agora estou no doutorado também, que vai ser voltado aí para aplicação também de propriedade intelectual dentro da lógica de NFTs. Então, também já na área acadêmica também é um assunto aí que eu já venho estudando há um tempo, também me interessa bastante. Então, resumidamente é isso, Felipe. Pô, muito legal, cara. O cara já tá fazendo doutorado, galera. Então o cara tá muito à frente mesmo. Pode ter certeza que é um convidado de altíssimo gabarito que vai
ajudar muito vocês aí, enfim, dúvidas e tudo mais. Mas, cara, uma curiosidade que eu tenho, assim, pra gente iniciar esse papo, né? Quando a gente fala sobre Web3 e tudo mais, e todo esse movimento que a gente está vendo acontecer, é muito difícil se manter atualizado, né, cara? Pô, você entra naquele chamado que a galera fala de rabbit hole ali, que esse cara abre um artigo sobre um assunto, esse artigo já tem 5 referências, aí você já abre 5 abas, aí quando você entra numa aba já abre mais 5 depois e tudo mais. Olhando pelo lado jurídico, assim, cara, como é que é hoje para vocês conseguirem se manter atualizados? Assim, vocês já têm uma galera que vocês destacaram dentro do escritório para falar, ó, galera, vocês aqui estão 100% focados em Web3 e tudo mais. Obviamente você falou de você especificamente, mas também, né, uma pessoa só dentro desse universo é difícil de manter. Como é que funciona isso hoje na prática dentro do escritório, cara? Legal, Felipe. Acho que do ponto de vista pessoal, né, a gente sempre tem esse FOMO, né, Fear of Missing Out, de estar sempre acompanhando, ver o que está acontecendo de novo. Eu estou até com um livro para escrever aí que vai envolver um pouco de Web3, metaverso. Então vai misturar um pouco esses conceitos todos que a gente sabe que não é uma coisa única, mas e até estou com uma dificuldade de conseguir finalizar, né? Porque cada vez você vai buscando mais coisas, você vai lendo e eu ainda não consigo entregar ele, né? Até de uma editora super bacana, mas enfim, acho que uma hora eu vou finalizar. A ideia é ser alguma coisa mais introdutória e a gente segue. Como é que a gente está fazendo isso aqui no escritório, cara? Desde o ano passado, primeiro a gente criou uma iniciativa própria, então a gente mobilizou várias áreas do escritório com uma iniciativa própria que é o NF Terms, que é uma ideia de uma plataforma bem simples, ali um conceito de ajudar artistas e pessoas que estão querendo criar NFT mais voltado para colecionar via arte, que querem criar um NFT e como eles podem criar licenças de API para vincular nesses NFTs. Então a pessoa responde o chatbot ali, que a gente criou bem simples ali com o Watson, e aí você pode ter ali umas siglas ali da licença que você pode usar, comercial ou não, enfim. A ideia é a gente fazer até um projeto colaborativo, não teve muita interação lá, mas é uma forma que a gente vem puxando desde o ano passado, tentar criar iniciativas também mais open source. Então, todas as licenças estão no GitHub, enfim, a ideia é a gente fazer isso colaborativamente, até quem tiver mais interesse e procurar a gente para continuar desenvolvendo esse projeto, vai ser um prazer. Então, desde o ano passado, a gente começou a criar iniciativas próprias para mobilizar as equipes do escritório, e no início do ano, a gente criou uma área própria. Então, a gente está com uma área que a gente chama de Crypto Law, mas basicamente são projetos baseados em blockchain ou que envolvam Web3 de forma geral. Então, criação de projetos de NFTs, drops, coleções. Então, essa área fica responsável. Então, a gente tem uma equipe hoje dedicada, até o pessoal está aqui também acompanhando aqui o papo. Então, se quiserem contribuir aí, acho que o Murilo, a Lia e o Vitor também estão aí na plateia da equipe. Mas, basicamente, é uma equipe enxuta, Felipe, que a gente sabe da necessidade da multidisciplinariedade. Então, hoje, nos projetos que a gente faz envolvendo a Web3, a gente tenta trazer sempre alguém de tecnologia, a gente traz designers que a gente tem dentro do escritório para ajudar a pensar a solução, a gente integra as outras equipes, então basicamente a equipe de cripto hoje é uma equipe que ela faz ali uma ponte com a área societária, com a área de tributário, com a área de PI, também que é uma área que eu estou como head, assim como outras áreas do escritório, então tributário, regulatório, então todas as áreas elas acabam entrando em formato de squad para a gente conseguir entregar soluções que façam sentido, né? Então não adianta, a gente sabe aí que ninguém vai saber de tudo, então basicamente hoje a gente tem essas pessoas especializadas para conseguir realmente entender esse mundo, entender a modelagem de negócio dentro do ambiente Web3, entender esse cenário que a gente está passando e conseguir conectar essas pontas com as áreas especialistas que já também aos poucos já estão ficando bem craques nesse tipo de operação, né? Porque a gente vai adaptando ali, vai conseguindo entender, e as equipes em parceria ali faz isso de uma forma bem colaborativa. Então é uma maneira que a gente fez, né? Vira uma área transversal, essa área de cripto, conectada com essas outras áreas especialistas ali para conseguir entregar uma solução que faça sentido. Pô, animal. Então, cara, só estendendo aí o que o Fábio falou, Vitor, Lia e Murilo, se quiserem entrar aí, cara, só levantar a mão, a gente coloca vocês aí no papo. Vai ser um prazer ter vocês contribuindo aqui com o conhecimento de vocês. Cara, esses projetos, como é que funciona, Fábio? Vocês são mais reativos no sentido de pessoas que estão construindo nessa área, artistas e tudo mais, procurarem vocês? Ou vocês também, pelo que eu entendi, também têm esse papel proativo de coisas saindo de dentro do escritório? Como é que está isso hoje?
Então, a gente fala que a gente é um escritório de advocacia no final das contas, né? Então a gente às vezes fica com medo até de sair muito do nosso core business, que é entregar realmente estrutura jurídica para esse tipo de projeto. Então a gente tem lá o NF Terms, que é um projeto nosso que a gente fez. A gente agora também está criando um canal Discord, e aqui vai ser a Legal Hack, né, que é uma marca que a gente tem, que a gente já faz alguns cursos, já faz algumas iniciativas também que a gente vai tentar fazer isso virar, e aí eu vou chamar de DAO, pessoal, com toda a ressalva de uma DAO, não é exatamente uma DAO ainda, mas a gente vai tentar criar uma comunidade também para discutir assuntos jurídicos relacionados ao Web3, porque a gente sabe que tem muitos advogados que estão querendo entrar nesse cenário, então entender um pouco mais, conversar com quem realmente já está fazendo algum projeto desse tipo. A ideia é a gente fazer um canal ali, sem muitas pretensões, mas quando a gente possa comunicar também melhor o que a gente está fazendo, onde a gente possa trazer essas discussões que estão surgindo dentro do escritório para trazer outras pessoas também para pensar juntos e também tirar dúvidas, né? Abrir canais específicos ali onde todo mundo possa fazer algo de forma colaborativa. Então, tem essa pegada de iniciativa própria, mas basicamente hoje o escritório a gente tem auxiliado projetos. Então, desde projetos de um artista que de repente quer lançar uma coleção de NFT de arte simples, até projetos que eu considero mais interessantes do ponto de vista de dificuldade jurídica, né, para a gente, que envolvem, por exemplo, a criação de securities ou criação, por exemplo, de NFTs com utilidade aí, que possam criar comunidades, enfim, tem todas as regras que envolvem isso. Então, a gente hoje tem focado muito nessa parte de estruturação jurídica. Então, a gente faz um projeto de legal design, que é basicamente desenhar uma solução jurídica para o projeto que está querendo ser desenvolvido ali dentro desse contexto Web3. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Pô, e incrível essa iniciativa aí. Quando tiver no ar a comunidade, por favor, divulga aqui pra gente. Conte conosco aqui do Decentro Educa nessa divulgação também. Certamente é um assunto que muita gente que está aqui hoje, como eu falei, ou está construindo já, ou tem planos de construir, ou simplesmente tem curiosidade sobre o assunto. Esse aspecto jurídico, com certeza, é um ponto muito importante de qualquer projeto que vai ser lançado. Antes de eu continuar aqui, só fazer um aviso, pessoal. Eu moro muito perto aqui do Allianz Parque. Tá tendo jogo hoje São Paulo e Palmeiras. O jogo é no Morumbi, mas tem um monte de palmeirenses e São Paulinos que são meus vizinhos. Então, se por um acaso começar uma gritaria, não se assustem, a galera aí se descabelando por futebol, beleza? Mas, cara, Não tá, eu tenho uma tá dando para ouvir não, Felipe. Não tá dando para ouvir, não, né? É porque de repente tá Não. 0-0, porque eu ouvi um grito, um cara gritou aqui, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade, cara, isso que você falou, né? As empresas que estão procurando, os artistas que estão procurando, assim, qual que é a principal dúvida, se é que você consegue destacar uma, mas qual é a principal dúvida que chega dessa galera hoje para o escritório de vocês? O que a galera tem mais dúvida? O que eles mais buscam saber? Como é que tá isso hoje, cara? Olha, Felipe, eu acho que a gente está no momento que tem chegado de tudo, né? Então a gente até brinca que às vezes a gente tem que filtrar os que estão só querendo surfar hype, tem que filtrar os doidos que chegam de vez em quando, mas a gente atende todo mundo. Mas basicamente, eu acho que o principal problema aí que eu tenho visto aí, falando em NFTs especificamente, que a gente tem trabalhado mais, a gente estava lá no projeto, por exemplo, recente da reserva, então a gente ajudou lá na parte jurídica da reserva, já fez com uma empresa aberta também, a gente agora rodou um projeto recentemente, que é uma grande empresa aí que a gente não pode revelar ainda, mas que já está com pretensões de ir para esse lado, e já rodamos aí projetos no mercado Bitcoin, Banco Alter, mas para a parte de NFT, o que eu tenho sentido muito é um problema que com certeza que a gente discute em várias comunidades e a gente discute sempre, né? Querer aproveitar essa onda de vou criar minha própria coleção de NFTs, vou criar um NFT da minha marca aqui, mas sem saber exatamente o que quer fazer com aquilo, né? Parece que só quer aproveitar a hype, mas não entende toda a necessidade, né, de criação de comunidade, de pensar realmente uma lógica que seja, ainda que parcialmente, né, a gente sabe a dificuldade de uma empresa, de uma marca fazer, mas ainda que parcialmente descentralizada, desde que seja possível fazer isso, que tenha utilidade para quem está comprando aqueles ativos digitais, né, para quem está comprando aqueles tokens. Então, sinto ainda que tem muita dúvida em relação ainda o que é de fato um projeto, né? Então, a gente vê que grandes empresas até estão buscando a gente para ajudar que a gente faça eles entenderem também, né, por onde a gente pode ir. Então, a gente traz pessoas também, parceiros, né? Então, para a gente é super importante ter parceiros que entendam a parte de desenvolvimento mesmo, do ponto de vista tecnológico, ter parceiros que entendam a modelagem de negócio. Então,
Tipo, por exemplo, pessoal da Lumix, pessoal que trabalha, por exemplo, com a parte de educação lá, então o pessoal da Inevitable, que eu acho que é uma referência também. Acho que todos esses players são importantes para a gente junto construir, né? Porque a gente sente que às vezes as empresas ainda não sabem muito bem como elas querem explorar essa conexão com a Web3, né? Simplesmente querem surfar uma hype, criar um token próprio para fazer tal coisa. Então a gente questiona muito isso, né? Para que você quer fazer isso, né? Então, para que vai servir esse token? Para que vai servir esse NFT? Então, a gente já pegou projeto, por exemplo, que a empresa falou, quero fazer um plano de stock option aqui, que é um plano de participação para os funcionários, mas eu vou criar um token para isso, porque a pessoa vai falar, mas quantos funcionários você tem? A gente tem 10 funcionários. Eu falei, mas para que você vai criar um token para fazer? É só pela hype de criar um token, né? Que ele ficou muito na cabeça. E a gente ajudou a desconstruir isso, entregou valor de outra forma. Então, acho que se a gente não está resolvendo um problema, não está gerando valor, não está criando uma utilidade, não está criando uma comunidade, eu acho que não faz muito sentido, né? Então, sinto que grande parte dos problemas, Felipe, é realmente um despreparo. E aí passa pelo momento que a gente está também, né? A gente está em um momento de construção, né? A gente está criando ainda as bases para isso. A gente está aprendendo muita coisa junto. E eu acho que a gente, às vezes, quer acelerar, mas acho que tem que dar um pé no freio e entender realmente para que a gente está fazendo aquilo e se faz sentido. Quando faz sentido, eu acho que saem bons projetos e aí a gente supera essa etapa. Mas é muito mais, eu acho que o problema maior eu acho que é realmente esse desconhecimento, né? Como eu uso de fato, né? Sei ali que tem uma artezinha, tem uma JPEG atrelada ao NFT e o pessoal acha que isso resume todos os problemas da humanidade, né? Vamos criar ali e vender, que a gente bota dinheiro no bolso. Tá, mas para onde vai depois, né? Então acho que esse é o principal problema para mim. Pô, muito legal, cara. Só fazendo um comentário. Vitor Valente acabou de publicar o link para a comunidade que o Fábio citou, então já está ali no side chat. Então, galera, vamos entrar na comunidade. O Vitor até falou que ainda está em fase beta, então é um bom momento de entrar, porque acredito eu, né? Quem está entrando agora vai poder até ajudar a ditar, digamos assim, os rumos da comunidade. Afinal, se é uma comunidade, a galera sempre pode participar. E fazendo um outro comentário também. Vitor Valente, que é camarada de criptorrastas, tá ostentando um belo criptorrasta ali também. Então já temos algo em comum, porque o Johnny também é holder, eu também sou holder. Então, diablesse para o nosso amigo Vitor Valente. Muito obrigado por colocar o link lá. Cara, Fábio, até em cima disso, cara, tem algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer. Até antes de eu continuar, só você falou da Inevitable, só mandar um salve para o grande Thiago Amaral, fundador da Inevitable, que está aqui. Conheçam a Inevitable, uma excelente iniciativa de educação em Web3. Eles têm uma newsletter muito maneira também. E também mandar um alô para o grande Rodrigo Portaro, da Ecoa, que foi o nosso convidado da semana passada. Também está aqui hoje conosco. Então, estendo o convite, obviamente, para todos, mas Tiagão, Rodrigo, se quiserem participar do papo, só levantar a mão e a gente coloca vocês aqui no palco. Cara, eu tenho uma curiosidade, eu até perguntei isso pro Rodrigo na segunda passada. Você que é um cara especializado em propriedade intelectual, como é que você vê essa história de CC0, cara, de Creative Commons Zero, esses projetos e tudo mais? Qual que é a tua visão sobre isso daí, cara? Que tipo de problema isso pode acarretar? Enfim, como é que você enxerga isso que na minha cabeça ainda é um pouco nebuloso? Perfeito, Felipe. Eu acho que o grande ponto aí é a gente fazer a primeira distinção, né, que é realmente a gente separar o ativo da arte, né, seja ela digital, seja ela física. Né? Quando a gente pensa ali num token, a gente está atrelando ele a alguma determinada arte. A gente tem ali a propriedade do token e tem eventualmente a titularidade daquela arte que está sendo vinculada. Então, quando a gente pensa aí no tipo de licença, o que a gente está falando? A gente está falando, olha, o token você vai ter aqui na sua carteira, você vai comprar, vai adquirir ele, você vai mintar ele aqui, você vai fazer o que você quiser com ele depois. Você tem esse ativo digital, se você quiser transferir para alguém, se quiser vender, enfim, esse token é seu, a propriedade. Mas aquela arte ali que está fazendo, linkando para aquele token, né, que a gente geralmente tem aquilo ali em um outro ambiente, aquilo ali não necessariamente vai estar vinculado como uma sessão quando alguém adquire aquele token. Então, se eu compro aquele token e eu não tenho nada dizendo em relação àquela arte, de que aquela pessoa que comprou, ela tem alguma licença ou direito sobre aquela arte, a princípio ela não tem nenhum direito. Então, se vocês comprarem, se hoje entrarem em qualquer drop desse aí, uma coleção específica numa empresa, comprar um NFT de uma empresa, se não diz
nada em relação àquela arte, você não tem qualquer direito sobre aquela arte. Basicamente, você só pode comprar, usar aquela arte dentro do contexto de utilização daquele NFT. Então, você vai, claro, se eu vou botar ele no marketplace, se eu vou mandar para alguém, de certa forma, eu vou usar aquele link que está atrelado àquela arte. Então, esses usos que estão atrelados à própria essência do NFT, a gente consegue justificar. Qualquer outro uso, ele é proibido. Então, por que isso? Porque, em regra, quando a gente tem uma licença de direito autoral, a gente precisa ser expresso, né? Então, eu não posso interpretar isso de uma forma extensiva. Falar, acho que eu estou cedendo tal coisa. E aí, superada essa questão, o que as pessoas estão... Alguns projetos estão fazendo, né? Como é o caso lá até do NUNS, né? Que eles fazem uma licença CC0. Basicamente é dizendo, olha, além de eu estar criando essa licença aqui, estabelecendo como vai funcionar, essa licença vai ter uma característica de ser, na verdade, quase que um domínio público ali. Então, não só você que está comprando, mas eu estou criando essa arte, eu estou liberando ela para uso de qualquer pessoa, uma licença que ela é aberta para qualquer pessoa. E aí isso tem características no sentido de que não só aquele holder vai ter o direito, mas como qualquer pessoa vai poder usar aquela arte. Então, basicamente, o que a gente tem aí é o titular daquela arte abrindo mão daquela arte para uso de todo mundo, independente de ela ser holder ou não. A gente vê lá, por exemplo, no caso do Bored Apes, já é diferente, né? Então, ele já cria uma licença comercial para o holder. Então, quem adquirir aquele NFT pode usar, enquanto holder, aquela arte que está atrelada ali. Então, ela faz uma licença atrelada a quem tem, de fato, aquele token, né? Então, outros casos, por exemplo, como lá do CryptoKitties, se eu me engano, que eles têm uma licença limitada a $100 mil de uso. Então, basicamente, o que eu tenho acreditado muito, até parte do que eu tenho estudado, é que a API ela pode ser uma propriedade intelectual, né, os direitos, as licenças, pode ser uma ferramenta muito boa para você ditar os rumos do projeto. Né? Então, eu posso ser um projeto mais aberto, mais fechado, uma licença onde eu não cedo a arte, ou no outro que eu licencie essa arte, crio os parâmetros de como você pode utilizar. Então, tem ditado os rumos do próprio negócio. Né? Então, quando a gente pensa na CC0, Felipe, eu também acho estranho muitas vezes, né? Por que alguém comprou um token que a arte vai estar liberada para todo mundo? Eu acho que é a mesma razão que alguém que compra um token de que também e aquele token também não traz nenhum direito sobre a arte, né? Então, nesse caso é até melhor, né? Não só a pessoa que comprou, mas qualquer um vai poder usar aquela arte. Mas está muito ligado muito mais ao valor do token nesse caso, né? Qual a utilidade que ele vai me dar, né? Se eu vou participar de uma DAO, se eu vou ter poder de governança, se eu vou ganhar algum benefício, acesso a um produto, acesso a um serviço, do que de fato a arte, né? Então, se a gente cria uma comunidade forte, atrelada a um token que ele traz esses benefícios para mim, não necessariamente a API daquela arte ela precisa ser minha exclusiva, né, minha como holder ou daquela empresa que está criando aquela coleção. Então, acho que passa muito por aí. E aí uma pergunta de leigo total aqui. Uma vez que o projeto ele é lançado com aquela arte CC0, depois não tem como voltar atrás? Tem? Como é que funciona isso daí, cara? Então, Felipe, essa é uma das perguntas que a gente... Desafios da Web3, né? Porque, vamos lá, se eu crio um projeto ali, de certa forma eu tenho as regras daquele projeto. Sejam essas regras até mesmo ditadas pela própria comunidade. Então, eu vou ter algum protocolo, eu vou ter alguma regra, eu vou ter alguma landing page dizendo alguma coisa que vai ter ali as regras daquela comunidade. Então, se eu tenho uma instituição fazendo, uma empresa fazendo aquilo ali e criando daquela forma, ela pode ser responsabilizada se ela quiser mudar os rumos daquilo no meio do caminho. Então, aonde vai ser essa responsabilidade, né? Até que ponto, se a gente consegue fazer, se a gente vai ter prova para isso, a gente entra nos desafios da descentralização também. Mas, por outro lado, vamos pensar, né? Se eu exerci uma licença de forma irregular, eu consigo achar, eventualmente, a pessoa que tá vindo contra mim pelo meu uso irregular, né? Então, a gente pode pensar da mesma forma inversa, né? Então, talvez se eu seja limitado de alguma forma com uma licença, ou eu vou buscar algum auxílio, em último caso, judicial, vamos dizer assim, para tentar valer aquela licença que eu tinha anteriormente, ou realmente buscar ali com aquela empresa alguma solução, ou com aquela instituição, que seja. Então, desafios que a gente tem, tá, Felipe? Mas, em regra, você botou essas regras e eu adquiri o token conforme aquelas regras, a gente tem ali uma espécie de direito adquirido, de certa forma, né? E vamos limitar agora só um pouco a direito brasileiro, né? Entendo que várias questões podem surgir, desde direito do consumidor até questões constitucionais, mesmo principiológicas, de você ter ali já comprado naquelas condições e aquilo ali mudar depois. Então, isso a gente tem alguns problemas. Mas isso aí vai depender de caso a caso mesmo. A gente teve recentemente, quando a Yuga Labs comprou os direitos sobre o CryptoPunks, eles fizeram ao contrário, né? O CryptoPunks era totalmente fechado e aí eles Perfeito. abriram do mesmo jeito
que é para o Bored Ape hoje, né? E aí, de fato, né, você teve uma mudança de regra, mas teoricamente uma mudança que beneficia os holders, né? Então, talvez por isso não tenha causado grande, enfim, grande Esse é celeuma e o, tudo mais. esse é o Aí, primeiro. Esse é o principal ponto, Felipe. É como ali no caso da Yuga, né, eles liberaram, né? Então é muito mais fácil de controlar, né? Então eles falam assim, ó, quem entender tem um tom que pode usar o CryptoPunks com essa licença comercial. Então, mas se fosse ao contrário, com certeza a gente teria problemas ali. Eu acho que o pessoal ia em cima da Yuga Labs, por exemplo, falar, ó, agora você limitou a licença que eu já tinha. Mas assim, questões ainda para a gente, próximos capítulos, a gente entender como vai ser o nível de precedente, isso. Então, é bem complicado. No caso da CryptoPunks é até mais interessante a história, né? Porque antes a gente tinha o CryptoPunks, ele não tinha os termos muito claros em relação aos direitos. Então, em tese, quem comprava não tinha direito nenhum. Exatamente isso que aconteceu, né? Quando a Yuga Labs eles adquiriram, eles liberaram essa licença comercial. Mas tinha toda uma história em cima de um Twitter lá atrás, de um dos fundadores lá do projeto do CryptoPunks, dizendo que a licença era uma licença 2.0, que era uma licença que algumas pessoas usam, que é uma licença de NFT ali com licença comercial. E aí gerava toda uma discussão também em relação ao que tinha ou que não tinha de direito. teve até um artigo que saiu no Decrypt de ontem, e até na newsletter da Inevitable hoje, o pessoal do Thiago, o pessoal lá da Inevitable colocou esse artigo que eles falam um pouco dessa questão da Yuga Labs e até citam um cara chamado Ryder Rips. Ele é um artista provocador, digamos assim. Ele começou a mintar outros usando a mesma imagem do Bored Ape. E aí parece que a Yuga Labs até entrou com um pedido para tirar, mas depois acabou retirando esse pedido também. Parece que esse cara também ele tem lançado uma porrada de produto e tudo mais e não tem acontecido nada. Então ele estava justamente a ideia dele, né? Aí era justamente mostrar que, cara, as pessoas que estão comprando o Bored Ape, na verdade, não estão comprando direito nenhum, estão sendo enganadas e tudo mais. Então, uma doideira dessa, mas aí fazendo uma crítica própria Yuga Labs, falando que os caras não estão se ligando muito nisso daí, não, né? Exato. Horrível. E falando ainda desse cara aí, ele mintou toda a coleção dele, né? Então ele lançou 10 mil Bored Apes também, ele mintou tudo, fez aí um volume de quase 2 milhões de dólares. E não só isso, agora se você entrar no Twitter, tem uma hashtag que é Burn, BYC, né? Tipo Burn Bored Ape, porque ele lançou um documentário também de 1 hora, dizendo que a Bored Ape tem várias referências da extrema direita, vários conceitos nazistas por trás da coleção. Então, assim, o circo tá pegando fogo mesmo. Ele não só contestou, né, a questão da idoneidade desse lance de o cara ter os direitos de imagem e utilização do Bored Ape, como ele também trouxe uma coisa muito estranha, assim, várias coisas contando de como a Bored Ape até um certo ponto tem aí referências nazistas. Então, assim, tá esquisito. Pau tá comendo. Meu amigo, meu amigo. As coisas bombando, né? Bombando. Esse meio aí tem muita questão aí que a gente precisa discutir de fato. Mas antes da gente, eu vi que o Thiago da Inevitable fez uma pergunta lá no side chat, mas vou dar prioridade para o grande Pedro Weber. Pela primeira vez estou falando o sobrenome dele da maneira correta, acredito eu. Nosso grande amigo Pedro Weber, um dos fundadores da The Block Point, uma excelente newsletter bissemanal, newsletter em português sobre o Web3. Recomendo a assinatura. Pedrão está sempre aqui conosco. Seja bem-vindo de novo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Poxa, obrigado aí, Ribe. Sempre muito, muito bacana estar aqui com vocês e poder aprender muito, especialmente hoje, sobre direito e todas as regulamentações aí nesse nosso mundo de Web3, cripto, blockchain. Prazer estar aqui com você também, Fábio, Johnny, todo mundo aqui no grupo. Eu tenho duas perguntas e eu acho que elas basicamente se complementam. A primeira delas é que quando você fala sobre propriedade intelectual, essa é uma das coisas que eu mais gosto de explicar para as pessoas quando elas me perguntam sobre NFT. Eu falo, olha os benefícios que essa tecnologia pode dar. Só que a primeira pergunta que eu recebo em contrapartida é, puxa, mas se você está falando tanto de que o holder daquele NFT, ele é garantido
a propriedade intelectual da imagem, ou enfim, do ativo, qual que é a organização regulamentadora que vai falar, puxa, caso alguém utilize a propriedade intelectual do teu ativo, é a gente que vai estar ali penalizando, indo atrás para, enfim, realmente certificar que aquela propriedade é única e exclusiva do holder. Então, Fábio, existe essa regulamentação hoje, existe essa organização que faz esse tipo enfim, de regulamentação mesmo, que fica a cargo da propriedade intelectual de cada NFTs? Acho que essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais filosófica aí para os próximos anos, é que todas essas novas tecnologias, elas vêm aí para dar mais poder às pessoas, descentralização e tirar essa hierarquia das grandes organizações. Quando a gente fala sobre adoção em massa e única e exclusivamente aí da adoção de, por exemplo, da tecnologia blockchain para o governo, para o Estado, para essas organizações mais muito hierárquicas aí da nossa sociedade, você enxerga como bons olhos de que será algo que eles vão adotar, porque querendo ou não, vai tirar ali um poder muito grande que eles têm sobre nós, ou que é algo que vai ser inevitável, assim, que em um momento eles vão ter que ceder? Acho que essas são minhas duas perguntas. Fábio, tá aí? Fala, Não Fábio. conseguimos ouvir, Fábio. Eu não tô mais ouvindo, não tô mais ouvindo o Fábio. Também não. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Deve ter caído. Só um segundo, galera. Tô mandando uma mensagem para ele aqui. Bom, Fábio tá com alguns probleminhas, mas aí quando ele voltar, Pedrão, se quiser, cara, a gente pergunta para ele se ele ouviu, se não, pô, fica à vontade para repetir. Ele acabou de sair aqui, deve sair e voltar, e deve voltar tranquilo. Mas só lembrando aí, galera, do mesmo jeito que o Pedrão pediu para subir aí no palco, vocês também têm, porra, fiquem à vontade, só levantar a mão que a gente coloca aí que a gente coloca no palco. Eu falo sempre, essa aqui é uma conversa de vocês, né? Uma conversa para todos. Fábio tá de volta. Tá ouvindo a gente agora, Fábio? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Agora sim, meu irmão. Conseguiu ouvir Desculpa. a pergunta as perguntas do Pedro? Sim, eu ouvi 100%. Eu comecei a falar e aí vocês falaram que não estavam ouvindo, eu saí. Ah, show de bola. Vai nessa então, meu camarada. Vamos lá. Pedro, obrigado, cara. Eu ouvi as perguntas aí. Primeiro, acho que a primeira resposta é lei de direitos autorais, né? A gente falando de Brasil, 9610, cara, se a gente está falando da criação de algo artístico, né? Se a gente tem ali uma figura, por exemplo, uma criação artística, uma foto, uma imagem, tudo isso aí, basicamente, de forma leiga, é protegido por direitos autorais. Então a gente já tem toda uma regulamentação disso. Então, você hoje, na Web 2, eu pego aqui uma imagem, vamos dizer que essa minha imagem aqui, por exemplo, meu avatar, ele não é um NFT, né? Eu fiz lá numa outra plataforma. Se você pega essa imagem que eu criei e você usa ela sem minha autorização, você já está violando um direito autoral. Então eu já posso recorrer, por exemplo, ao judiciário e pedir, por exemplo, impedir que você utilize e fazer coercitivamente que você pare de utilizar essa imagem e até mesmo faça alguma reparação de danos, eventuais danos aí que eu tenha tido morais até, e você está usando a figura, essa imagem, essa arte protegida por direito autoral. Então, todo esse contexto ele já tem uma legislação, né? Então, quando a gente fala de NFTs, a gente está criando tokens ali numa rede blockchain, etc. Essa parte tecnológica, mas aquilo que a gente está atrelando é uma arte que ali, pela própria definição de como ela é criada e tudo, ela já tem a proteção da lei de direitos autorais. Então, a gente não pode simplesmente ali, criar um NFT com arte que não é nossa, a gente não pode compartilhar isso em outro ambiente, a gente não pode pegar o NFT, uma arte de um NFT que eu comprei e usar de uma forma que eu queira, se eu não tiver, por exemplo, as licenças atreladas a isso. Então, não posso pegar um NBA Top Shot lá da NBA
e usar aquela imagem para fazer alguma coisa promocional. Porque eu não tenho direito sobre a imagem lá daquele momento. Aquilo é da NBA e está claramente explícito ali no termo de uso que eu não posso fazer. Mas, de qualquer forma, eu não poderia fazer ainda que se eu não tivesse comprado o NFT. Então, já existe regulamentação sobre obras de arte protegidas por direitos autorais. Então, nesse caso, essas imagens, né, design, fotografias, tudo isso é protegido por direito autoral e a gente já tem toda a questão de titularidade e autoria, que a lei já confere aí a proteção. Né? Então, a gente já tem isso funcionando aí do ponto de vista de regulamentação. E a segunda pergunta aí, eu acho que é interessante, totalmente filosófica mesmo, Pedro, porque dizer para onde a gente vai, ainda acho que ainda está muito longe, né? A gente está indo com um projeto de lei de regulação de cripto aí, uma parte de cripto, né? Isso resolve talvez uma ponta pequena ainda de regulação. O Brasil andando agora, voltando aí para a Câmara aí para ver se a gente vai ter alguma decisão em relação a isso. Acho que está muito longe de a gente entender. O que eu acho e aí uma questão subjetiva que eu acho que casa muito com a sua pergunta, cada vez modelos mais descentralizados, eles questionam, por exemplo, até a própria lógica, muitas vezes, da propriedade intelectual, né? Então, é uma discussão que sempre existiu, né? Será que eu tenho que ser tão protetivo em relação a isso? Eu tenho que abrir mais para alcançar mais pessoas? Mas aí qual o incentivo que eu trago isso também para quem tira uma foto, né? Para quem cria uma arte, para o artista, né? Qual o incentivo se eu não tenho ali conferido os direitos dele como autor daquela criação, né? Como titular daquelas obras, né? Então essa discussão sempre existiu, eu acho que cada vez vai mais existir. E aí volta para um tema que o Felipe trouxe mais cedo, né? Por que as pessoas estão comprando artes com CC0, né? Artes que vão estar ali praticamente domínio público. Elas estão vendo muito mais valor naquilo que você falou, né? Na utilidade, como elas participam daquela organização, etc. E aí tem até nesse tema de PI, né? De cada vez mais a gente questionar esses modelos de PI que, de certa forma, são centralizadores. É um artigo do professor da Universidade de Chicago, que é o Edward Lee, se vocês quiserem procurar, que ele fala de um modelo de DIP, né? Que é uma IP, né? Uma propriedade intelectual descentralizada, onde a partir do momento que eu atribuo, por exemplo, uma licença àquele NFT, eu consigo fazer com que aquilo seja descentralizado, porque ela fica atrelada não mais a quem detém a titularidade, onde eu dito as regras e faço contratos pontuais. Eu atrelo uma licença de propriedade intelectual àquele token, e aquele token, conforme ele vai sendo transacionado entre as partes, aquela licença vai flutuando entre todo mundo e vai se descentralizando de certa forma. Né? Claro, resumindo muito toda a lógica que ele criou dessa teoria ali no artigo dele, que é super bacana, mas é uma ideia aí já de você ter uma licenças de propriedade intelectual descentralizadas também. Então, acho que é um assunto super atual também da gente pensar, né? Então, muda um pouco da característica. Acho que ainda é muito cedo para a gente saber para onde a gente vai em toda essa questão da descentralização, regulação, e regulação em todos os aspectos, desde uma regulação societária para a criação de uma DAO, que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Estado já permitindo, até a regulação de uma criptomoeda, que a gente está com um projeto em andamento, ou a criação ou a regulação de uma utility, que eu, por exemplo, já acho que é um pouco demais, né? Se a gente está falando de um NFT que tem uma característica de utilidade, né? Por que eu regular tanto isso, né? Então, não estou falando de um ativo imobiliário, um valor imobiliário. Então, acho que tem muita regulação ainda para se discutir, Pedro. Eu não vou dar minha previsão aqui, não, porque eu não sou muito futurista em relação a isso, não. Não gosto de trabalhar com cenários. Mas eu acho que a gente tem um cenário que acho que a regulação é necessária, mas ela tem que ser feita com cuidado, né? Então, acho que a descentralização é super bacana, mas a gente vai precisar de parâmetros regulatórios. A sociedade sempre funcionou assim para qualquer tipo de movimento. Acho que o Web3 vai ser bastante parecido. Animal, Fábio. Obrigado pela resposta. Deu uma clareada aqui. De bola. Boa, Pedrão. Excelentes perguntas, cara. Isso que o Fábio falou aí no final enfim, dessa última intervenção dele é o que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente fala de regulação, não quer dizer que é o governo metendo a mão e tudo mais. Muitas vezes é pelo fato da gente saber as regras do jogo, né? As regras do jogo desse jogo que a gente tá jogando. O Deps tá no palco. Deps, eu vou pedir só para você aguardar um pouquinho, meu irmão, porque eu vou dar, só para a gente ir na ordem aqui, tinha a pergunta do Thiago, que o Thiago Amaral fez lá no nosso side chat, e aí depois eu já te dou a palavra, mas indo para a pergunta do Thiago aqui, quais desafios você vê no caso das licenças comerciais ao estilo Bored Ape para a empresa que está licenciando? Quais mecanismos jurídicos de segurança para a marca principal em relação à exploração comercial que os outros podem criar em cima? Perfeito, vamos lá. Obrigado aí, Thiago.
Thiago, um cara também fantástico aí, recomendo também acompanhar o trabalho dele. É super bacana. Monstro. Sigam o Thiago no LinkedIn, que ele é monstro. Exato. Já, tem vezes que eu não precisa, tem vezes que eu não, nem abro outra fonte de informação, eu já dou uma olhada lá no perfil do Thiago, porque já minha dose diária de conhecimento para não ter aquele problema de eu não estar vendo nada. O Thiago já me atualiza ali a newsletter dele também. Então, mas vamos lá. O que eu acho? Dificuldade para quem faz, né? Eu acho que primeiro tem que estar muito claro o papel do. Eu acho que assim, pensando, partindo do pressuposto que a gente está fazendo um projeto bem feito, tá, pessoal? Que a gente tem um NFT, por exemplo, que faça sentido, que tenha utilidade, que tenha toda uma construção ali em cima daquela comunidade, do que a gente está criando para aquelas pessoas que vão ser holders daquele ativo. A partir desse pressuposto, eu acho que tem que pensar como a licença de PI, e é o primeiro desafio, ela é importante ou não para gerar valor. Então, se eu estou fazendo um projeto onde a arte talvez seja pouco importante, talvez isso não seja um grande diferencial. Então, mas se eu estou fazendo um projeto onde eu queira que a arte ela seja uma arte diferente ou que vai trazer algum valor ali, e eu quero que isso seja mais um benefício daquela comunidade, seja mais uma entrega para o holder, aí eu posso pensar numa licença comercial mais aberta. Mas aí se eu estou criando, por exemplo, uma arte que está muito vinculada à minha marca, né? Então, vou dar um exemplo aqui, porque está disponível, né? Não porque a gente trabalhou, da Reserva, né? A Reserva, ela trabalha lá com uma arte do NFT dela, que é um pica-pau, está muito relacionado à marca dela. E aí não tem muito sentido ela dar a marca dela, e aí foi até uma palavra que o Thiago usou na pergunta dele, né? Como proteger a marca, né? E aí separar muito bem isso, né? Quando a empresa usa a marca de certa forma dentro dessa arte, às vezes não faz muito sentido ela liberar aquilo ali. Porque imagina liberar para todo mundo poder usar uma marca de uma empresa ou um direito autoral que está muito atrelado com a característica principal daquela empresa e aquela marca daquela empresa também, né? Que são dois ativos diferentes, né? A marca e direitos autorais. Isso é mais complicado. Ali, ela no projeto dela está dando muito mais valor em vários outros entregáveis ali para aquela comunidade que eles estão construindo com outras utilidades, né? Então, isso é um valor. Eu acho que essas são as dificuldades, Thiago, é a gente entender qual o valor de fato eu quero entregar, se a arte ela faz sentido ou não, e a partir do momento eu entendendo isso, eu criar a licença, né? Então, quais são os parâmetros? Pô, vai ser comercial, não vai ser? Vai ter algum tipo de limite? Vai ter alguma vinculação à minha marca? Pô, se tiver, então vou botar uma restrição aqui. Então, construir essa licença, que pode ser uma licença que vai estar no white paper de um projeto, vai estar num termo de uso, no regulamento, numa página lá, na landing page, dizendo claro ali quais são as regras daquela licença, ou até numa descrição do NFT dentro de um marketplace, da descrição lá, do campo de descrição, fazendo referência ali qual é a licença que você está usando, ou até mesmo isso com um metadado, enfim, a gente pode pensar até de uma licença atrelada, e até, em último caso, uma licença aí já num conceito de NFT interativo, né, 2.0, onde a licença ela já pode ser o próprio contrato inteligente, onde eu posso ter ali um prazo, por exemplo, uma coisa mais simples, né, um prazo de 6 meses daquela licença, quem compra aquele NFT, e aquilo ali volta já automaticamente, a pessoa fica travada, não consegue vender, e a partir do momento que ela deixa de ser holder, ela acabou o prazo da licença que ela tinha para utilizar. Então, quero fazer uma campanha com uma arte do Felipe. Então, eu compro a NFT daquela arte, uso para determinada campanha, acabou o prazo daquela licença, porque se eu quiser usar numa nova campanha, eu vou precisar adquirir de novo o NFT. Então dá para a gente pensar em muitas coisas, mas acho que o principal é entender qual é o papel daquela arte em todo o contexto que a gente está criando daquele projeto que envolve NFTs, né? Então o NFT ele simplesmente vai ser, no final das contas, o ativo que vai simbolizar várias coisas, seja um poder de governança, seja uma utilidade, etc., como a gente já falou. Sensacional a resposta, muito bom mesmo. Meu amigo Deps tá aí ostentando um avatar do Elon Musk fumando um baseado no podcast do Joe Rogan. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente, cara. Não, esse NFT do Elon Musk aí não é pra qualquer um, não. Esse aí é o brabo. Boa noite, galera. Prazer enorme estar aqui, essa discussão aqui. Tá aqui com vocês, assim, sinceramente, me faz sentir realmente que eu tô no meio da galera que tá construindo, e é verdade, né, cara? A gente tá construindo o início dessa comunidade aqui no Brasil, e, ter esse sentimento aí é realmente, assim, é muito bom, cara, muito bom estar aqui no meio de vocês, e, poxa, parabenizar o Decentraeduca e cumprimentar a galera, cumprimentar o Fábio, cara, super, super maneiro, as discussões, assim, muito, muito maduras aqui, entendeu? Com preocupações reais do mercado. Eu sou advogado também,
né? E acompanho muito o trabalho do Fábio, acompanho muito o trabalho do FCM Law. E, cara, eu tô vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E pensando em termos de riscos regulatórios, eu, assim, pelo menos, não só no Brasil, mas acho que principalmente aqui, hoje em dia, você tem aquelas discussões, né? A propriedade intelectual, proteção de dados e a questão de securities, né? De ser ou não ser valor imobiliário. Aí eu fico pensando assim, aí até jogar daqui a pouco pro Fábio para comentar o que ele acha. Assim, sei lá, propriedade intelectual você não toma um stop order, proteção de dados hoje em dia, né? Você não tem uma autarquia que está fiscalizando de uma maneira incisiva, então você também não toma um stop order da ANPD, né? Que é a autarquia de proteção de dados. Mas você tem ali a CVM, né? E a CVM, né, evidentemente, é a autarquia que regula todo o mercado de ações, toda a parte de valores imobiliários. Cara, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos o negócio já está muito mais evoluído, né? Você para pensar, o OpenSea já teve o cara ali, o diretor ali do OpenSea que foi preso e já está tendo uma discussão nos Estados Unidos muito mais evoluída em relação a valores imobiliários, né? O NFT é ou não é um valor imobiliário, enfim. Aí assim, eu queria saber do Fábio o que ele está enxergando, se está tendo assim ou se ele está tendo algum contato ali ou está vendo acontecer algum debate mais maduro ali no âmbito da CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, porque eu acho que o maior risco regulatório hoje é realmente o cara lançar ali uma coleção ou lançar uma DAO e tomar uma pregada da CVM, né? Mas assim, a coisa já não está ainda igual nos Estados Unidos. Aí eu queria saber dele, assim, talvez um termômetro, né? Se isso já é um debate na CVM, digo assim, com maior, se ele está vendo acontecer, enfim. Qual o termômetro dele em relação a isso aqui no Brasil? Perfeito. Legal, primeiro obrigado aí, Deps, pelo feedback também, cara. Pra quem não acompanha aí, depois deixa seu canal também, o canal do Deps é super bacana, tem falado várias coisas sobre Web3, então acho que é conteúdo de qualidade aí também pra vocês acompanharem, pessoal. Bota o link pra gente no chat ali, Deps. Botar no chat aqui. Boa. Valeu. Show, então. Tamo junto. Cara, então, vamos lá. O que eu acho? Eu não tenho tanto os insiders não, tá, pessoal? Até a gente tem uma área aqui regulatória no escritório, que a área mais regulatória é CVM, que é o pessoal de societário, então acabam tendo mais um pouco de informação. Mas o que eu vejo desses debates, tá, Deps? Minha opinião, de NFT, security e tal, eu acho que tudo é enquadramento, né? A gente fala muito a gente vai brincar, né? Natureza jurídica, mas no final das contas é pensar com a natureza jurídica daquilo ali que eu estou utilizando. Então acho que o NFT em si, ele é um tipo de token, né? Ele é um protocolo ali que você usa especificamente para um token não fungível. O que importa ali para mim, na verdade, não é se é um NFT ou se é um token fungível ou se é protocolo X ou Y. Para mim, o que importa é qual a característica que eu trago para aquele NFT. Então, o que a gente tem discutido muito nos projetos, até em projetos aí com empresas maiores, né, corporações que querem dialogar com NFTs e que a gente tem visto de debates também. Aí, tanto projetos de lei, né, muita gente falou, o projeto de lei ele não vai englobar NFTs. Né? Mais ou menos, né, pessoal? O que diz ali é criptoativos. Se a gente tiver um NFT que ele tenha todas as características de uma security, vamos lá, mais simples possível para vocês entenderem. Quando a gente fala de security, a gente está falando de valor mobiliário aqui para a nossa CVM. Né? Então, se eu tenho um NFT que ele vai ter uma característica de valor mobiliário, né? a gente faz muito aquele Howey test, né? Que é baseado num teste de um caso famoso americano para enquadramento ali de security ou não. Então a gente faz aquele teste, né? É um investimento que é coletivo, né? Vai ter uma expectativa de retorno com esforço de terceiros, etc. Se a gente faz aquilo ali para o NFT e tem todas essas características, a gente vai ter um NFT com uma característica de security. A gente vai ter um NFT aqui para o Brasil como valor mobiliário. E aí, tanto faz qual é a tecnologia, se é fungível, se não é. Então, um exemplo bem simples disso se eu faço um NFT de uma participação societária, onde cada NFT vai corresponder a uma cota ou uma ação na minha empresa, seja ela uma sociedade limitada ou uma SA. Isso total é um valor mobiliário, né, pessoal? Então, não adianta eu fazer isso e pegar esses tokens e criar uma plataforma e ofertar isso para todo mundo que quiser comprar e as pessoas vão ganhar dividendo ali das ações ou das cotas da minha empresa ou vão ter o direito ali sobre aquelas cotas patrimoniais ali daquela sociedade.
Então, isso vai ter uma característica de security. Então, o que a gente está fazendo? Basicamente, estou fazendo uma oferta pública de valores imobiliários. E a gente sabe hoje que, se você não faz isso via resolução 88 lá da CVM, né, que mudou lá 588 para fazer para micro e pequena empresa, né, que é aquela lógica do Act Crowdfunding para captação de recursos, onde a gente pode, de repente, tentar enquadrar isso dentro dessas normas, a gente está fazendo uma oferta pública que a gente teria que fazer toda ela regulada via CVM. Então, a gente está correndo esse risco aí, que é um risco bem sério do ponto de vista regulatório. Então, hoje, como a gente tem feito esses projetos, Debs, e aí da minha experiência de lidar com as empresas que estão... A gente faz com muito cautela esse teste. Então, será que a gente está tratando aqui de uma operação, de um token, que vai ter característica de security ou utility? Se a gente estiver muito seguro em relação ao utility, a gente toca o barco, até porque a gente vai ter como defender exatamente essa utilização. Então, há muita gente perguntar, mas o NFT ele é transacionado, ele sobe de valor. Isso não é o ponto principal, né? Tem outras questões que a gente avalia, eu não vou tão longe do que eu já estou indo. Também não é a minha especialidade específica nesse aspecto regulatório, a gente tem todo um time para fazer isso também. Mas, assim, o fato dele valorizar ou não, ser vendido mais caro, isso não é um critério em si para ser configurado o valor imobiliário, né? Então, muita gente bate nessa tecla. Assim como o imóvel que eu compro hoje, amanhã pode estar valendo mais, é um ativo que eu tenho, um ativo imobilizado, eu posso ter um ativo digital, um bem móvel, que é o que a gente está enquadrando, com a valorização também. Então, acho que o principal ponto que a gente tem batido hoje é qual a característica do NFT. Isso muda tudo o projeto, né? Então, a gente já fez projeto, a gente fez todo um design ali do token, do projeto que a gente pensou, e aí no final o cliente falou, mas isso a gente agora criar uma remuneração em Ethereum para todo mundo dos holders, onde a gente possa ali vinculado. Então vamos refazer isso tudo aqui, porque isso aí já pode ir para uma característica talvez de responder positivamente aquele teste que a gente conversou do ROI teste e já dá essa característica de valor imobiliário. Mas os insiders da CVM eu não sei, mas eu sei que todo mundo está muito atento a essa característica de security, Debs. Eu acho que, até batendo muito no papo de hoje, né, eu acho que a gente pode até evoluir para outros assuntos, mas falando muito de NFT, né, e do que a gente tem conversado aqui nesse papo de hoje, eu acho que a gente tem muitos caminhos para fazer isso ainda dentro de uma regulação que a gente já tem no Brasil. Por isso que me preocupa um pouco a gente ter normas como lá da 1888 da Receita Federal, que fala para a gente informar quem são as partes, né, informar várias coisas ali que eu não sei se faz sentido para operações com NFTs que tem características de utilidade. Talvez um procedimento de um NFT que tem a característica de security faça muito mais sentido, né, por questões de lavagem de dinheiro, né, então a gente vai falar de Know Your Customer, AML, né, então tudo isso vai fazer sentido quando a gente tem essa característica. Quando não tem, isso me preocupa que a regulação nesse sentido, se estiver pisando muito aí, eu já acho que está indo demais no mercado que talvez não precise ser tão regulado, como não é em geral, né? Então hoje eu faço parte de clube de benefícios, de milha, etc., e eu não preciso ter toda essa regulação de um valor imobiliário. Então acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Não sei se eu não respondi sua pergunta, mas a discussão quando é em alto nível assim, depois a gente pode continuar ela, porque realmente eu não pretendia também conseguir resolver essa sua pergunta aqui agora, não. Não, com certeza, Fábio. Obrigado. Essa discussão ela é muito sensível, porque no final das contas você tem uns projetos que ficam nessa linha do cinzenta aí, né, cara? Se é utility, se é security, mas eu acho que assim, no final das contas a gente tem que dialogar aí tentar dialogar o máximo possível com os órgãos regulatórios aí. Porque, assim, no final das contas, para tentar construir em conjunto a regulação, né? Porque, assim, imagina, chega um dia ali e tem uma instrução, número tal lá da CVM que, enfim, vai lá e regula demais e acaba dando aquela dificultada no mercado para todo mundo. Mas show de bola, irmão, tamo junto. Obrigado aí. Nada, concordo 100%, Debs. Eu acho que a gente tem que construir isso junto e é o caso, por exemplo, de às vezes a gente pensar em levar uma consulta para a CVM, enfim, acho que a gente tem que estar muito atento aí, como a gente dialoga ajuda a evitar que eventualmente... E aí até o problema, né, Debs, né? A gente está vendo muito casos de fraude, enfim, scams, a gente tem... Isso é muito ruim também porque acaba direcionando o regulador, né? Então, a gente criar ambiente como esse aqui, e a gente às vezes trazer até sugestão também, né? Vamos ver se a gente consegue trazer alguém da CVM, alguém do Banco Central, alguém que está por trás do projeto de lei. Acho que é muito bacana a gente trazer essas pessoas para ouvirem um pouco também a comunidade, entender também a parte boa, né? Acho que a gente só vira notícia a parte ruim disso tudo. Acho que é o nosso papel. A gente tem tentado muito fazer isso, né? Onde estão me chamando, eu tô indo falar, tento dialogar muito com
com pessoas que também estão próximas aí à regulação. A gente vai tentando se aproximar de alguma forma para a gente tentar dar um pouco dos caminhos, também dar nossa opinião positivamente para o mercado. Pô, animal, já deu uma excelente dica. Se tiver alguém para indicar, Fábio, pode falar aqui que eu vou atrás, senão eu corro atrás de qualquer maneira. De fato, é uma boa a gente ver se consegue trazer alguém aqui para falar do outro lado da mesa, digamos assim, né, o lado da regulação e tudo mais, enfim, para a gente tirar todas essas dúvidas. Mas, pô, excelente, Deps. Muito obrigado pela participação, irmão. Manda, não esquece de botar o link para o seu canal aí no side chat e também a gente tem um canal de divulgação de projetos. Fique à vontade para divulgar o teu canal ali também. Essa comunidade é de todos nós e o objetivo aqui é justamente a gente fazer com que todo mundo se ajude, todos os projetos tenham êxito. O nosso grande Todos pelo Futebol, Lima Júnior, levantou a mão aqui, mas Lima, vou te pedir 5 minutinhos só para eu fazer uma pergunta que chegou antes de você levantar a mão lá no chat, que é do meu camarada Tim Balabuc, que é uma honra ter ele aqui conosco. O cara é super fera, sabe tudo de cripto. Participei de um podcast dele recentemente e o Tim pergunta: criei uma coleção e deixei a licença apenas no site. É necessário um registro disso em algum órgão? Sou leigo no assunto, já fiz registro de marca, mas isso aí é outro nível. Opa, super bacana. Primeiro, prazer também ter o Tim aqui com a gente, acompanha também o conteúdo dele. Então, obrigado pela pergunta, Tim. Eu acho que quando a gente fala em licenças de arte, né, de licenças relacionadas a direitos autorais, a lei de direitos autorais aqui no Brasil, né, e grande parte do mundo, a gente tem muitos tratados, né, muita coisa é muito parecida. Então, regra geral, a gente não precisa de um registro para garantir titularidade daquele ativo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Se eu crio alguma coisa, né, crio uma arte, eu crio uma obra, uma escultura, uma poesia, uma música que para vocês hoje aqui, eu tenho várias testemunhas aqui que estão acompanhando a gente na plateia. Se alguém violar isso amanhã, posso falar, naquele dia tal, 20 de junho, às 9 horas, eu criei aquilo e tenho prova aqui para provar isso. Então, qualquer meio de direito eu posso fazer prova daquela arte. Então, esse é o primeiro ponto aí para ajudar a gente a construir essa resposta aí para o Tim. Então, isso já não é necessário. Os contratos, da mesma forma. Então, em regra, a gente não precisa levar qualquer contrato desse a registro. Então, são contratos particulares. Então, assim como hoje vocês acessam qualquer plataforma de metaverso, ou vocês acessam qualquer software, por exemplo, software como serviço, qualquer aplicativo desse, vocês forem ler lá o termo de uso, vocês forem ler as condições lá do aplicativo, você vai ter lá dizendo, em relação à propriedade intelectual, o que está criado lá na plataforma é nosso, você não pode usar, o software aqui é a propriedade intelectual nossa, protegida por direitos autorais, você também não vai poder utilizar isso. Então, já tem essas regras para você trazer isso num tipo de contrato. Então, você não tem essa necessidade de fazer um registro desses contratos em nenhum outro lugar. Desde que você tenha ali segurança da plataforma, deixar essas regras de uma forma transparente, criar um termo de uso, umas condições, as condições das licenças, alguma coisa nesse sentido, já vai estar claro ali o que você está criando para quem comprar, para quem adquirir aqueles NFTs. Então, fazendo isso de uma forma legal ali, que facilite para quem está comprando entender, não tem necessidade de você levar isso para qualquer meio de registro. Claro, quanto mais registro você tem disso, facilita para quem está organizando o projeto. Não? Se você está organizando o projeto de uma empresa, de uma instituição, talvez pensar se você vai ter isso em alguma outra plataforma, ou então, de repente, levar isso para um GitHub, ou até fazer isso até via registro, até mesmo em blockchain, né? Então, de repente, já subir todos os termos, ou subir a licença também numa blockchain para fazer prova ali, que a gente chama, né, de timestamp, né, para a gente ver qual é a prova de anterioridade daquilo, para a gente, eventualmente, numa discussão, mostrar qual é a data de que a gente subiu daquela licença que foi protocolada. Acho que tem outras questões que a gente pode ajudar a melhorar a forma de prova disso, mas não existe um órgão oficial, tá te respondendo objetivamente, não. A gente não tem um órgão oficial. Você tem a licença ali atrelada ao ativo, você tem a regra daquela obra de arte ali, conforme o titular quis criar em cima daquela obra de arte. Show de bola, Fábio. Obrigado, Tim. Depois escreve ali se a sua pergunta foi respondida. Se tiver outra dúvida, fique à vontade. Mas agora, dando boa noite aqui para o grande Lima Júnior, vulgo Todos pelo Futebol, tá em todas aqui com a gente também. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra ter você aqui conosco. Boa noite. A todos.
Doutor Fábio, eu tenho uma dúvida, mas primeiro vamos colocar assim, vamos parabenizar aí todo esse movimento que a gente está participando. Debater o Web3 é louco. E eu tenho 43 anos, então tem aquele, vamos dizer assim, aquela visão, aquela nostalgia do Windows Millennium, né? Do Windows 95. Então, quem viveu sabe o que eu estou falando, né? Aquela internet depois da meia-noite, aquela coisa meia, uma saga, né? Que você tinha, e a gente está vivendo isso hoje. Isso é muito bom. E parabéns a todos aí. Doutor Fábio, eu sou fundador de uma empresa chamada Dynamos. A Dynamos é a frente associativa dos membros do Ministério Público e Poder Judiciário. Nós nascemos juntos com a Frentas, que a Frentas ela é a frente associativa dessas categorias. Até digo que o pessoal acha que a Lava Jato nasceu em 2014 e, na verdade, ela se organizou em 2009. E eu fui o braço da parte de buscar benefícios, né? Eu sou o vendedor que trabalhava para esse pessoal na época, doutor Calandra, que você deve conhecer, o desembargador, e outros envolvidos. E aí o que acontece? Existe um movimento muito forte de as associações tentarem se reinventar. E, ao mesmo tempo, existe também uma camada, um processo bastante burocrático para você hoje fundar uma associação voltada para categorias específicas. O que eu estou querendo dizer? Qual é a segurança jurídica de uma DAO para associações de classe? Porque, assim, hoje existe um movimento da ESG, e a ESG ela trabalha muito a questão ambiental, diversidade e governança. E não existe coisa mais transparente que o blockchain. Então, uma associação de associações para uma categoria específica que eu estou trabalhando, e eu citei um caso da DAO. E o pessoal ficou, o que é isso? O que é isso? Isso tem amparo jurídico? Será que vale a pena? E aí eu gostaria de entender mais essa parte da DAO para associações. Como você me diz, qual é a garantia jurídica disso? E obrigado, tá? Nada, eu que agradeço aí, obrigado, Lima, né? Foi um prazer, acho que é assunto super interessante, DAO. Vamos lá, não sou especialista societário, mas vou lá ajudar no que eu entendo desse assunto. Eu acho que quando a gente fala de DAO, só para não sei se todo mundo está na mesma página, né? Decentralized Autonomous Organization, né? Então a gente está falando de uma organização autônoma descentralizada, onde a tomada de decisões, de decisão, ela vai estar, de certa forma, descentralizada, no poder de um grupo, de uma comunidade, enfim, de alguma forma. O Brasil hoje, tá, Lima? A gente hoje não tem uma estrutura jurídica para isso. Hoje eu tenho parâmetros, por exemplo, de onde tem isso, Wyoming, acho que tem mais um estado também, que já tem uma legislação nos Estados Unidos voltada para você criar uma DAO, por exemplo, LLC. Então, é como se fosse uma limitada, posso criar uma DAO limitada aqui no Brasil. Hoje no Brasil eu não tenho uma estrutura societária para criar uma DAO. Então, ou eu vou ser uma associação formalmente constituída, onde eu vou usar a lógica da DAO, de repente, para me organizar, ou você é uma empresa, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, os outros tipos também, né? Então, se eu não tiver esse formato, basicamente o risco que a gente tem numa DAO é sempre a gente ter, por exemplo, algum grau de responsabilidade de quem está conduzindo isso, ou de todo mundo, se for identificado, ou de quem está puxando, tomando as rédeas, por exemplo, da iniciativa. Se é uma empresa, se é uma instituição, se é um grupo de pessoas identificável. Então, existe esse risco. Então, a gente vai ter uma sociedade ou uma associação não personificada, e a gente tem ali até risco de responder isso na pessoa física. Então, vamos dizer que problemas que podem surgir, né? Então, você tem uma DAO que ela vai tomar uma determinada decisão em relação aos recursos que vocês, como associações, vão receber, né? Então, imagina se essa decisão seja errada, então vá no sentido de promover alguma fraude, alguma coisa que seja passivo de responsabilização. Como é que a gente responsabiliza isso, né? Então, hoje a gente não tem no Brasil uma organização jurídica para dar um amparo para isso. A gente vai ser uma associação, ou a gente vai ser uma empresa que a gente vai ser responsabilizado dessa forma, sejam os administradores, os sócios daquela empresa, sejam os associados daquela organização e os administradores daquela organização de alguma forma. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Eu acho que ainda tem muito pano para manga ainda ali, mas acho que é uma boa discussão, mas na prática eu ainda não vejo modelo jurídico para a gente ter segurança de uma DAO e falar, olha, essa DAO está rodando redonda aqui, funcionando. Uma coisa na prática técnica, né? A comunidade está se organizando, a blockchain funcionando para isso e todo mundo ali com seu poder de voto e fazendo alguma iniciativa, algum projeto rodar. Outra coisa
deu um problema, precisou fazer alguma coisa, uma prestação de contas, quem vai ficar de frente disso, né? Então, acho que a gente ainda tem muita discussão, né? E aí, vamos lá, alguém vai me falar, mas a gente pode criar uma empresa, uma associação, que eu vou ter, na verdade, a DAO como forma de organização interna disso. Ótimo, perfeito. Mas eu vou perguntar para você, Lima, se você seria um administrador para tomar decisões, podendo ser responsabilizado em pessoa física, civil e criminalmente, e botar essas decisões que você vai tomar com base na decisão de uma DAO, que de repente pode tomar uma decisão que você pode ser responsabilizado. Então, é complicado, né? Quem vai tomar esse papel? Mas, assim, vejo cenários legais. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso criar uma empresa ou uma associação, criar toda uma estrutura de governança ali que vai ajudar eu não ultrapassar esses limites e criar uma segunda camada de organização baseada na DAO. Então, de repente, a DAO toma essas decisões, mas com os limites de uma primeira estrutura de um estatuto, ou de um contrato social, ou de um estatuto social de uma empresa ou de uma associação, que vai dar os parâmetros para me limitar e para pelo menos dar um pouco de segurança para os administradores, os sócios associados daquela organização. Mas vai ter que ser muito bem construído. Ainda não vi alguma coisa realmente sendo feita desse nível, porque realmente exige muito cuidado. A gente não tem uma estrutura ainda legal para promover uma DAO dessa forma. Obrigado. Ô, Ribe, Opa! vou começar a disseminar uma palestra para a entidade de classe. Eu conversei com a Federação Paulista de Policiais Civis do Estado de São Paulo. Eles têm interesse, e a ADEPOL do Brasil, que é a Associação dos Delegados da Polícia Civil do Brasil, também tem interesse. Eu estou levando um pouco do que estou aprendendo aqui, compartilhando com eles, e nada mais que autoridades, elas precisam estar atualizado, mesmo sendo complicado, pelo menos provocando o debate, e eles convocando alguns especialistas para trabalhar e estar mais atuante, sabe? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta aqui. Eu estou levando para eles, estou questionando, e eles estão me trazendo dúvida, e eu estou compartilhando aqui para a gente estar sempre aprendendo. Mas nada melhor do que a gente ir lá, poder palestrar, explicar, e a gente está conectado com eles. A hora que vocês quiserem, estamos à disposição. Pô, cara, incrível, Lima. Te agradeço demais. Não só por você estar sempre participando aqui, eu acho que essa sua iniciativa eu concordo 100%. E, cara, sinta-se à vontade para trazer a galera aqui também para participar conosco. Esse espaço aberto e o Decentro Educa, ele foi criado para isso, cara. É justamente para a gente colocar no mesmo ambiente pessoas que compartilham interesse em Web3. Não interessa se as pessoas sabem mais, sabem menos, o importante aqui é ser curioso e querer justamente aprender, porque todos nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Então a comunidade é 100% aberta, pode trazer a galera para cá. E, porra, com certeza, cara, se tiver interesse da galera de receber, eu tenho certeza que o Fábio também vai estar super à disposição de contribuir com isso daí também. Eu acho que todos nós, como eu falei, né, compartilhamos desse mesmo interesse e do objetivo que é compartilhar conhecimento, porque se a gente compartilha conhecimento, não tenho dúvidas que o Brasil é um terreno muito fértil para que a gente comece a explorar a Web3 de diversas maneiras possíveis. Sem dúvida, é uma tecnologia que vai impactar todos os setores da sociedade e, obviamente, quanto mais educação a gente proporcionar para as pessoas, melhor será a qualidade do que vai ser construído por aqui e mais rápido também a gente vai ter a disseminação desse conhecimento. Então, muito obrigado aí, mano, pela participação e, mais uma vez, o Decentro Educa está sempre à disposição de vocês e Fábio também, se quiser falar, mas conhecendo o Fábio, uma pessoa super generosa, o cara sempre atende. Pô, eu tô devendo 200 almoços pro Fábio, já que de tanta consultoria de graça que eu faço com o cara, tenho certeza que ele vai estar à disposição aí também para ajudar nesse sentido. Com certeza. Explicando certinho, pode mandar direto para mim que eu encaminho para as associações e vou viabilizar mais do que nunca, porque é um tema super importante e nada mais do que começar na alicerce, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas um abraço. Obrigado pela resposta, doutor. Não, que isso, não precisa chamar de doutor não, Lima. E assim, super bacana, eu concordo. Valeu, Felipe. Eu acho que é recíproco aqui também. Você é uma das referências que eu tenho aí também de generosidade também com a comunidade. Uma iniciativa fantástica agora aí também, então conte sempre comigo. Até falando de DAO,
A gente está para lançar lá pelo escritório um e-bookzinho, então uma coisa bem básica ali sobre DAO, então depois vai ser legal compartilhar com o pessoal aqui, que eu acho que vai ser bacana. Cara, perfeito. Até o Vitor comentou aqui que vocês estão desenvolvendo esse entendimento de DAO no escritório. Eu fiz um comentário aqui, cara. É um assunto tão fascinante, com tantas dúvidas, né? Algo tão novo. Cabem uns 300 Decentratalks Talks só sobre DAO aí. Vou trazer também uma. A gente tem algumas DAOs, tem gente de DAO que está participando aqui da comunidade também. Então também vou convidar essa galera para tá aqui conosco, para estar compartilhando essa experiência, a experiência conosco, porque com certeza tem muito aprendizado para gente, enfim, para gente correr atrás e tudo mais. E certamente esse é um assunto que ainda vai evoluir demais, né? Se a Web3 como um todo vai evoluir, esse assunto DAO, então, nem se fala. Mais uma pergunta que chegou aqui, grande Débora Saldanha, minha grande amiga Débora Saldanha, Head de Inovação do Clube Atlético Mineiro. Porra, hoje audiência ilustre demais aqui, só fera braba. Débora, obrigado pela pergunta. E ela fala, pensando no futebol em termos de fotografia de jogo que pudesse ser um NFT, seguimos também a mesma linha de direitos autorais ou partimos da questão de direito de imagem de atleta depois da propriedade do clube e então do fotógrafo? Isso ainda não está muito claro para mim. Excelente pergunta. Perfeito, Débora. Eu acho que obrigado aí pela pergunta. Super bacana. A área do esporte também acho que tem muita coisa ainda pra gente fazer, né? Então a gente teve um movimento aí muito relacionado a fan token, né? E veio a questão de NFT. Então, aproveitando aí, Felipe, um dos caras também, vou dizer que é o cara percussor também de trazer tecnologia para dentro do futebol. Então, é um trabalho fantástico que fez no Atlético e com certeza está continuando agora também com quem ficou. Então, vamos lá, foto. Tem mais de um problema aí quando a gente fala de foto, né? Eu acho que a gente tem tanto o direito do fotógrafo, né, como titular aí, como autor dessa foto inicialmente, e tem questões também de direito de imagem. Então, o que me ocupa inicialmente aí, Débora, será que eu tenho autorização para criar um NFT dessa imagem? E essa autorização ela vai me demandar, direitos autorais dessa foto e 2, direitos de imagem daquela pessoa que aparece ali. No caso, pode ser o jogador, enfim, do esportista que aparece naquela imagem. Então, eu tenho que resolver esses 2 problemas para eu criar a coleção, senão eu posso já nascer com um gap jurídico aí que eu acho relevante. E principalmente, quando a gente fala de direito de imagem, né, direito personalíssimo, né, então a imagem da pessoa ela é um dado pessoal, por exemplo, fins de LGPD. Então eu já posso estar violando isso também no caso de uma exposição indevida. Eu tenho a questão personalíssima, né, que então abala ali princípios constitucionais, de repente usar a imagem da pessoa atrelada a uma coisa que não foi combinada. Então, qual o grande cenário que a gente tem hoje também com essa questão de direitos autorais, direito de imagem e NFTs? Será que nos contratos que eu tenho hoje assinados, eu tenho o direito de fazer coleções desse tipo? Então eu posso criar um metaverso e botar essa imagem lá dentro? Eu posso criar uma coleção de NFTs com essas imagens? Mas eu já sou o detentor, né? Vamos lá. Alguém já fez uma licença para mim muito ampla, ou alguém já fez a cessão desses direitos. Ainda assim, eu tenho problemas eventualmente que eu vou ter que dialogar. Então, dificilmente você vai ver um contrato hoje em dia, e a gente está começando a ter esse cuidado, por exemplo, lá no escritório, de um contrato de licença ampla, onde você tem ali também dizendo que você pode criar NFTs ou ativos digitais, ou usar isso no contexto de metaverso, etc., daquelas obras que estão sendo licenciadas. E por quê? Porque a gente não fazia isso até pouco tempo. E aí, se a gente for olhar lá a lei de direitos autorais, que eu falei lá no início, a gente não pode interpretar ela de forma extensiva. Então, se eu não tenho uma licença dizendo que eu posso fazer aquilo, a princípio eu não posso fazer aquilo. Então, eu vou precisar fazer um aditivo ou ter algum documento expresso me autorizando a utilizar daquela forma aquele direito que ainda que eu seja licenciado daquilo e eu estou utilizando aquilo para vários outros fins, eu vou precisar fazer, de repente, uma atualização para usar, para criar um NFT. Mesma coisa imagem, né? Então, eu tenho direito de imagem para fazer diversas ações. Será que ali tem alguma coisa naquele contrato que me permita fazer um NFT, um ativo digital? Será que depende pelo menos uma redação dizendo que eu posso usar em qualquer contexto de criação de ativos ou de obras digitais, alguma coisa? Então, a gente vai ter que olhar os documentos que a gente já tem em relação à utilização da imagem, à utilização desses direitos autorais, para a gente adaptar eles realmente a essa nova dinâmica de NFTs. Então, para eu ter segurança hoje de qualquer coleção que eu vou fazer, eu preciso entender quais são os ativos que vão estar envolvidos,
de quem são, quem criou e quais são os contratos que eventualmente permitiram ou não licenças ou cessões em relação a esses ativos. Tendo noção disso tudo, aí sim a gente vai criar com tranquilidade. E aí, uma ressalva, né, de advogado aqui. A 100% nesse caso, ainda assim a gente pode ter problemas, né? Hoje no Brasil a gente tem ali uma lei de direitos autorais que segue muito a lei europeia, né? Que é uma lei que é diferente do copyright americano. Na legislação que vem lá do direito francês também, na legislação que a gente segue, que é o direitos autorais, a gente tem o direito autoral separado em dois tipos de direito: o direito patrimonial e o direito moral. O direito patrimonial é o direito ali de explorar comercialmente, usar quaisquer direitos que eu queira criar sobre aquela determinada obra. Então isso eu posso ceder. Se eu crio uma obra aqui hoje, eu posso ceder todos os direitos patrimoniais para qualquer pessoa, física ou jurídica, para poder explorar aquela obra. É o que acontece lá com o caso do Bored Apes que a gente está falando. Mas no Brasil, por exemplo, se eu crio uma obra, eu faço essa cessão de titularidade desses direitos, os direitos morais eu já não consigo fazer isso. Os direitos morais eles são inalienáveis. Eles são também irrenunciáveis. É um direito que está atrelado muito à característica do autor, né? É um direito personalíssimo. Então, ainda que eu tenha cedido essa obra, se, por exemplo, eu cedo essa obra para o Felipe e o Felipe faz uma utilização indevida e que possa ser depreciativa à minha imagem, ao meu nome como artista, né? Então, eu fiz uma obra, ele pegou aquela obra, transformou ela toda, fez ali alguma brincadeira, ali, alguma coisa pejorativa com aquela obra que pode afetar meus direitos morais como autor daquela obra. Ainda assim, eu vou ter um problema que, se isso for avaliado por um judiciário, entender que, de fato, houve um dano ao direito moral do autor, eu posso ter alguma consequência aí para o Felipe em relação à utilização da obra, ainda que ele fosse o titular daquela obra em relação aos direitos patrimoniais. Então, Débora, respondendo a sua pergunta, vários problemas sim. Tem que olhar a questão dos direitos de imagem dos atletas, se já foram negociados e se tem brecha para a gente fazer isso. E dois, olhar os direitos autorais daquela imagem, daquela foto, para ver também se a gente tem autorização para fazer isso. Fechando isso daí, a gente vai ficar com alguns gaps, mas que já dá uma tranquilidade maior para a gente fazer eventualmente esse projeto. Pô, incrível. Resposta de almanaque aí, pô, tá tirando muita onda, cara. E eu, assim, eu acabei de mandar uma mensagem no WhatsApp aqui pro Johnny, eu vou confessar a vocês, eu fico emocionado de ter esse nível de discussão aqui, da gente, pô, ter 35 pessoas aqui numa segunda-feira à noite trocando ideia de alto nível, pessoas interessadas, ter um convidado desse gabarito como o Fábio, realmente é de se emocionar. Muito obrigado a todo mundo que está fazendo parte disso, eu realmente fico muito feliz do que está sendo construído aqui, galera. Vamos para cima, vamos para cima. Cara, o Kainan mandou uma pergunta aqui. Kainan, me corrija se eu estiver errado, mas você é o Kainan que eu estive falando na semana passada, sócio do grande Thiago Amaral? Se for, pô, muito bom ter você aqui, meu amigo. Você tá morando em Portugal, tá tarde pra cacete aí, meu camarada. Vai dormir, pelo amor de Deus, porque a gente tá gravando aqui o nosso papo. Kainan faz uma pergunta muito filosófica, questão quanto a usos futuros. Imaginando que o valor especulativo e hype da novidade vai passar, que pilar da tokenização vai aguentar o teste do tempo? Porra, essa pergunta, Fábio, se você me permite, eu vou até responder um pouco aqui também, depois quero ver sua visão. Kainan, eu acho que é o seguinte, cara, a tokenização, ela é a tecnologia, né? Mas a forma como a tecnologia é utilizada, para mim, é o que vai determinar se esse produto ele vai aguentar ou não o teste do tempo, né? A tecnologia, ela tá aí, mas a tecnologia não tem poder, por enquanto, né? Teve um engenheiro do Google aí que está falando que a inteligência artificial do Google ganhou vida e tudo mais, mas por enquanto a tecnologia está aí para ser utilizada pelo ser humano e é justamente o ser humano que vai determinar, criando produtos realmente úteis, produtos que resolvam problemas reais, produtos que possam ser usados por pessoas comuns, não por quem quer ser puramente especulador. Esse tipo de produto certamente vai fazer com que a tokenização aguente o teste do tempo. Os produtos que são pura e simplesmente to earn, né, que não tem um lastro, uma base, que está 100% escorado em especulação, pode ter certeza, irmão, que isso daí é curtíssimo prazo, isso daí é aquele famoso cash grab, famoso pump and dump, porque não tem mais nenhum valor. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Falei besteira ou não?
Acho que você já matou já a resposta da pergunta já, Felipe. Eu resumiria, né? Acho que utilidade. Eu acho que utilidade aí, pessoal, não no clichê de utility token, né? Mas utilidade no lato senso mesmo. Então, até um token com característica de security, vamos lá, com investimento, né? Ele vai ter que ter algum tipo de utilidade, né? Eu estou ali, por exemplo, apostando num projeto que de repente vai me remunerar num dividendo daquela empresa ou que vai ser uma remuneração em criptoativos. Então, assim, tem uma utilidade ali. Eu acho que projetos que são só para especulação e, como você falou, aí eu acho que realmente esses estão fadados ao fracasso de qualquer jeito. E no final das contas, a tecnologia é a ferramenta, né? Então, é a ferramenta para a gente resolver problemas que a gente já tem ou problemas que vão surgir. Então, eu acho que tem vários problemas que a gente consegue resolver com a tokenização. Então, a gente está... casos super recentes aí, legais de ingressos baseados em NFTs. Para mim é um mercado que não tem jeito como não... posso queimar minha língua, mas que não tem como não a gente não entrar numa lógica de NFTs, né? Então, todo o problema que a gente tem, por exemplo, com revenda de ingressos, né? Então, de uma forma ilegal, com facilidade, com a dificuldade de certificação, né? Ingressos falsos. Eu acho que faz total sentido a tecnologia, por exemplo, de um NFT para ajudar em todos esses problemas, que o NFT parece que tem todas as características para resolver isso. Então, quando a gente olha para esses problemas, a gente entende que a gente está resolvendo problemas de fato, dando alguma utilidade daquela tecnologia para resolver um problema, eu acho que isso aí não tem volta. Eu acho que isso aí realmente a gente está indo para um caminho de realmente funcionar. Mas se a gente ficar preso ao NFT, que é de uma arte super especulativa, de uma arte de um artista que ninguém nem sabe quem é, né? Então, pessoal, o mercado de arte ele tem essa questão da valorização, etc., mas tem por vários motivos ali há milhares de anos como o mercado de arte sempre foi. Se é meramente especulativo, não é o mercado de arte, né? Acho que claro que muita gente vai falar, mas também tem especulação, lógico que tem. Mas escolher uma arte digital hoje, por exemplo, de um NFT, tem que ser bem escolhido também, né? Então, quem é aquele artista, né? Qual o conceito da arte? O que eu estou vendo valor naquilo ali para trazer? Então, se a gente ficar muito preso aqui a JPEGs, né? Se a gente pegar imagenzinhas hoje representadas com valores astronômicos, eu acho que não é esse o mercado, tá? Então, acho que a nossa discussão tem que ficar nesse cenário aí que o Felipe trouxe para a gente mesmo, né? Acho que a palavra que resume é utilidade, né? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta seguindo. Você mencionou a questão de a gente ter essa tokenização e de você ter enfim, a permanência dela, independente do que acontecer em razão dessa utilidade. Como que você vê os NFTs, a blockchain no geral, mas agora num outro aspecto, num aspecto dentro da justiça? Como que a justiça pode, por exemplo, criar plataformas? O que você imagina que a justiça brasileira, ou a justiça em geral, pode criar de ferramentas usando o Web3 para tornar processos mais rápidos, mais transparentes, menos burocráticos, enfim? Porque a gente fala muito, né, da gente olhando e legislando, enfim, julgando outras coisas fora da justiça. Mas como que para dentro da justiça o NFT, essas coisas funcionariam? Você imagina alguma plataforma, algum tipo de coisa onde faça sentido a gente ter dentro da estrutura jurídica brasileira? Boa pergunta, John. Ainda não pensei muito em relação à parte da justiça. Eu acho que a tecnologia blockchain como um todo traz características ali da própria tecnologia, né? Como você mesmo falou, de transparência, às vezes certificação, né? Segurança das transações, né? Validações. E para o judiciário e para outras instituições públicas, né? Até, vamos dizer, por exemplo, eleições e outros fins, acho que traz várias características que resolvem vários problemas que a gente identifica hoje em vários processos, aí, não processo judicial, mas vários processos na administração pública como um todo. Então, com certeza tem várias aplicações. Eu não tô lá dentro, de repente, para entender exatamente e te dar uma resposta mais objetiva de, cara, acho que esse problema vai resolver. Mas se a gente pensar hoje em quantidade de problemas que a gente tem no judiciário, com o número de processos gigantescos que a gente tem, organização de bases de dados, né, coisas que a gente poderia, de repente, facilitar, acho que com certeza a gente vai ter várias partes aí da tecnologia blockchain que podem ajudar em algumas questões aí, mas não sei. Se alguém quiser colaborar aí também, de repente, da plateia, se alguém tiver alguma ideia, DEPs, enfim, pessoal que também é da área jurídica, acho que pode ser bacana. Mas não sei de nada. Sei muito de uso de inteligência artificial. Inteligência artificial é algo que tem sido muito utilizado já. A gente às vezes fala que o poder público está para trás. Se eu não me engano, a última vez que eu levantei, tinham mais de 70 já iniciativas de inteligência artificial só no judiciário brasileiro, né, em vários tribunais e instâncias diferentes. Então, o STJ, STF também já utilizando. Mas blockchain acho que é alguma coisa que a gente com certeza vai utilizar de alguma forma pelas características,
mas eu não tenho em mente aí nada em relação à iniciativa em andamento. Boa. Cara, eu posso estar viajando, eu vou até procurar isso aqui, mas eu tenho quase certeza que eu li que na semana passada teve um caso que foi entregue uma. Como é que é o nome, Fábio? Porra, desculpa a minha leiguice total, cara, mas quando você manda uma notificação para alguém, pode ser notificação e tudo mais para. Isso, faz sentido. Faz sentido, Felipe. Boa, Cara, foi intimação ou citação, né? Acho que Foi para um drop. simplificar, faz sentido. Foi um drop na carteira cripto do cara, porque não sabia onde é que o cara morava, né? Porque você não sabe quem que é a pessoa, você só tem a chave pública, e fizeram um drop na carteira do cara, que era tipo uma notificação. Eu achei isso muito louco, Uhum. Não, faz sentido a gente usar o endereço que a gente tem ali de cripto para a gente, por exemplo, certificar que a pessoa recebeu, né? A gente tem isso tudo na blockchain. Então já matou aí, Felipe. Eu vi essa notícia também e não lembrei. Tem outras aplicações, né? Eu acho que, por exemplo, não no judiciário, mas os cartórios. Cartório, por exemplo, é toda a lógica, né? A gente tem um livro razão ali que a gente pode utilizar tecnologicamente para resolver muitos dos problemas cartorários que a gente tem. Então, acho que tem bastante coisa que a gente pode aproveitar. Mas boa, filha, acho que esse exemplo aí é ótimo. Para intimação, para notificação, para citação, né, em processos, acho que pode ser uma tecnologia que vai ajudar a certificar que a pessoa recebeu, alguma coisa nesse sentido. Porra, animal. Cara, Fábio, me diz aí, cara, como é que você tá de horário, brother? Porque assim, o chat tá bombando pra cacete, mano. Não para de chegar pergunta, brother. Como é que você tá aí, cara? Vamos lá, dá para ficar mais um pouquinho, vamos lá. Vambora. Então vamos nessa que o negócio tá bom hoje. Calma aí, deixa eu voltar aqui, achar qual foi a última pergunta. O J. Romão mandou boa noite, galera. Show de bola o papo hoje, parabéns. Pegando tudo de bom que podemos perceber nas análises sobre NFTs dos canais Folding Ideas, Legal Eagle, Steve Mold, além da fala recente do tio Bill dos Portões, famoso Bill Gates, sobre NFTs e corrida de tolos e todo o incentivo do bear marketing e ironias presentes, pergunto: a salvação para quem quer desbravar mercados com projetos NFT? Como? E aí ele lança, tirando as ironias acima de lado, como fugir, e aí a pergunta de fato do nosso Júnior Romão, J. Romão, desculpa, como fugir da maioria, modelo de Pareto, dos problemas legais com NFTs? Vamos lá, Romão, acho que é pergunta do milhão, né? Como fugir dos problemas legais? Eu acho que é muito difícil falar isso para vocês hoje, porque todo projeto que a gente hoje participa, o primeiro disclaimer estamos num cenário ainda de incerteza jurídica, né? Então, quem desbrava, né? Quem participa da inovação em um cenário onde você não tem, por exemplo, precedente, você não tem doutrina, você não tem legislação. Então hoje a gente não tem lei, não tem decisão do tribunal, não tem grandes doutrinadores falando muita coisa, então a gente tem muita coisa em debate ainda. É muito difícil você construir um direito dessa forma. Então, por outro lado, é super bacana você participar desse movimento. Então, assim, qualquer projeto que a gente faz hoje, ele já tem um risco inerente à regulação, né? Então, o mercado que ainda está sendo regulado, leis em discussões, que provavelmente vão cair para infralegal também no sentido de normas de um banco central, de uma CVM, etc., que a gente já começou a ter, é um mercado ainda instável. Qualquer coisa que a gente crie hoje, pode ser que amanhã realmente já tenha algum posicionamento diferente. A gente tem feito para evitar esses desafios, João, se espelhar em legislações de outros países, né? Então, o que já está um pouco mais avançado, o que o pessoal tem feito já em medidas de compliance, como já estão lidando esse caso aqui em tal lugar, né? Então, quando a gente fala muito de IPI, já tem várias discussões de IPI com Notes and Takedown, tirando coleções, por exemplo, do OpenSea, já tem questões de IPI envolvendo Tarantino com Miramax no Pulp Fiction, casos da Star Wars também, enfim, já tem vários casos famosos, discussões que a gente vai pegando um pouquinho dali e vai ajudando a construir uma base que seja mais sólida com o que já está acontecendo. Então, todo projeto a gente vai pegando um pedacinho de cada, vai construindo um Frankenstein de segurança jurídica para ajudar. Mas é o desafio que a gente tem de estar fazendo isso nesse momento no mercado. Por outro lado, quem participa disso agora colhe muitos mais frutos aí da vanguarda também da inovação. Mas tem um risco, claro, de ser o case negativo, eventualmente ser responsabilizado, encontrar com alguma norma depois de ter investido direcionamento, por exemplo, de um negócio ter que pivotar 100% por conta de uma determinada lei ou uma determinada norma. Então esses são os desafios. Mas eu acho que assim, quando a gente pensa no projeto de NFT, a gente tem que passar por todas as linhas
do direito para entender quais os impactos que a gente vai ter. Então, quando a gente pega projeto desse tipo hoje, então muito cuidado de a gente fazer isso quase como um framework mesmo. Então, qual é o design do projeto que a gente está pensando, como do aspecto regulatório, o que a gente tem hoje, o que pode cair, CVM, Banco Central, etc. Do ponto de vista societário, o que a gente tem, PI, proteção de dados, práticas de compliance, né, KYC, etc. Então, o ideal é você criar esse framework para a gente construir um projeto que passe, pelo menos, por uma análise de risco, crie uma matriz de risco ali com todos esses problemas que a gente tem em função de tanto lacunas, como também exemplos de coisas que já aconteceram e já deram errado de outros projetos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um token, pode ser security, né? Então, esse talvez seja um do maior risco que a gente tem, trazendo aí uma resposta mais objetiva para você, Romão, porque, de fato, esbarra numa questão regulatória que é um calo bem mais apertado aí do ponto de vista de responsabilidade, né? Então, até a responsabilidade criminal. Então, quando a gente está falando de CVM, né, ser um token ali que pode ter uma característica de valor mobiliário. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, apesar de ser alguma coisa muito nova, a gente tem vários outros casos, decisões antigas e parâmetros que a gente tem em relação a outros ativos que foram considerados ou não valores mobiliários. Então, a gente usa essas mesmas decisões, os mesmos entendimentos para entender se aquele token naquela operação está indo para uma linha ou para uma outra linha. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Mas, respondendo objetivamente, depois de toda essa explicação, acho que essa questão regulatória CVM, do ponto de vista de valor mobiliário, por conta do mercado de valores imobiliários ser muito regulado e ter todo esse grau de responsabilidade muito maior, talvez seja um ponto principal aí quando a gente está pensando numa coleção de NFTs ou criação de um token, tokenização de determinado ativo. De bola, cara. Giba mandou uma pergunta muito boa aqui também, e é uma curiosidade que eu tenho, porque na minha cabeça a resposta para essa pergunta do Giba seria teoricamente não, mas eu já vi que já começou a dar problema, principalmente na OpenSea. Boa noite. Papo sensacional como sempre. Obrigado, meu irmão. Se alguém comprar um domínio NFT, por exemplo, na Unstoppable Domain ou no próprio NES, e esse domínio faça referência a uma marca famosa e consolidada, buscando especular com o possível interesse dessa marca na aquisição desse domínio, os donos da marca podem reclamar o direito desse domínio sem ter que comprar do proprietário original? Boa noite. Vamos lá, pergunta boa. Vamos usar um parâmetro, basicamente junta com o que eu estava falando agora. O que aconteceu na época dos domínios mesmo, né? Domínio de internet, Web 1 aí, pessoal. As pessoas faziam exatamente isso, né? Especulação. E aí o que aconteceu na Web 2? Página do Instagram, página do Facebook. Então, o que está acontecendo agora na Web 3? Mesma coisa, é NS. Então, o pessoal está pegando lá o domínio.eth. Vamos lá. Quando eu uso uma marca para fazer isso, eu estou usando uma marca de uma forma indevida, né? Então, eu estou usando ali uma marca para especular num domínio, etc. Isso pode ser um abuso de direito. A gente já tem até jurisprudência. Por exemplo, para domínio Web 2, vamos dizer Web 1, Web 2, com empresas e com pessoas que fizeram esse tipo de compra, sendo obrigados a entregar o domínio à detentora da marca, por entender que usar aquele domínio fere ali a um abuso de direito em relação ao uso daquela marca. Então, entendo que o cenário vai ser o mesmo. E aí a gente vai chegar nos desafios da Web3, né? Descentralização. Como é que eu obrigo alguém, uma carteira ali aleatória, a fazer isso, né? A deixar de utilizar, etc. Provavelmente a gente vai ter decisões, e aí entendo que dessa forma, dizendo que aquela carteira X ela não vai poder utilizar, ainda que não seja identificável ali, ou a gente vai ter uma ação declaratória, alguma coisa nesse sentido, mas que a gente consiga pelo menos identificar a carteira, alguma coisa nesse sentido, e evitar que algum projeto que nasça ou que vá utilizar aquele domínio violando aquela marca, ele seja estopado de alguma forma, seja por meio das plataformas. Então, vou conectar a carteira no OpenSea da vida, então a OpenSea já ser notificada para não deixar Marketplace brasileiro, ou na plataforma de metaverso, enfim. Você vai acabar, de certa forma, pegando os players que podem ser identificados para evitar que aquilo ali seja utilizado e seja prejudicial à marca, mas, de certa forma, no ambiente Web3 100%, vai estar sempre ali a possibilidade de que aquilo está sendo utilizado de alguma forma. Mas você vai acabar minando as principais formas de utilização, mas, de fato, hoje eu vejo como uma dificuldade bem grande a gente conseguir identificar quem é a pessoa para obrigar aquela carteira, determinada carteira, fazer a transferência
do token, por exemplo, do token não, fazer a transferência dessa carteira, por exemplo, do nome, né, do caso da ANS, para a pessoa que é a detentora daquela marca. Eu acho muito difícil conseguir fazer isso, quase que impossível. Mas eu acho que vai ser minando onde essa carteira pode se conectar. E aí eu acho que é viável. Mas entendo que, como direito, é o mesmo caso que a gente teve na época dos domínios. Se for meramente especulativo e uso indevido da marca criando aquele domínio, eu acho que realmente a gente vai ter decisões no sentido de que não pode, né? Então vamos lá. Eu posso pegar aqui a marca philipperibe.eth e ele não vai conseguir, o Felipe não vai conseguir mais pegar isso. Mas ele não conseguir pedir que eu use, também não quer dizer que eu vou conseguir usar isso fácil, né? Então eu vou criar uma página onde as pessoas vão poder acessar e fazer alguma coisa. Então, posso derrubar aquilo de alguma forma. Se eu me conectar aquilo ali, alguma outra iniciativa, eu posso ir pelo aquele player e evitar judicialmente que aquilo ali possa ser utilizado. Então, ele vai ter alguns mecanismos, mas natural da descentralização a gente não conseguir eventualmente chegar naquela pessoa. Mas, para mim, é uma prática ilegal. O que a gente vai ter só é o problema da identificação de quem está fazendo essa prática ilegal, de pegar uma marca que já existe e usar indevidamente. Você não pode pegar uma marca que é registrada de alguma empresa, de alguma instituição, de uma pessoa física e usar sem autorização daquela pessoa. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma atividade ilegal, estou violando uma marca e tem até possibilidade de responsabilização criminal pela 9279, que é a lei de propriedade industrial. O problema que a gente vai ter é só de identificar quem fez. Mas não é porque você não vai ser pego que você vai matar alguém. Então, é a mesma lógica aí, né, no caso. É uma atividade ilegal. O problema depois vai ser só provas para a gente eventualmente conseguir ter efetividade numa eventual transferência disso ou identificar aquela pessoa que cometeu aquele ilícito. Bom, sensacional. Só deixar um aviso para a galera, vocês não conseguem pegar mais o philipperibe.eth porque ele já é meu, mas se vocês quiserem comprar, estou sempre aberto para negócios, galera. Bom, Rodrigo Portaro tinha mandado uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta já foi até respondida pelo Fábio, né? A questão de que hoje ele está com a sensação de que todos os caminhos para se criar, para se lançar um projeto de NFT parecem ter potencial de dar ruim em algum momento. E aí foi mais ou menos na linha do que o J. Romão tinha perguntado, né? E que o Fábio já falou. Por ser um assunto muito novo, de fato tem muita coisa que vai ter que ser desbravada, enfim, então de fato não é tão simples assim. O Kleber Bastos Gomes Júnior, que estreou aqui no canal na semana passada, seja bem-vindo novamente, meu irmão, ele fala: também adoraria saber como estão as discussões sobre tokenização de startups e regulamentação disso, sobre como, entre aspas, burlar esquemas e burocracias de captação de recursos tokenizando ideias e criando um mercado secundário paralelo que poderia ajudar na captação de recursos para startups, mas ao mesmo tempo ainda não é algo definitivamente regulado, não, definidamente regulado até onde sei. E aí entra muito no que você falou, né, Fábio? É a questão da CVM mesmo fazer aquele Howey test ali, porque se for caracterizado como security, tem grande potencial de dar ruim, é ou não é? Isso, exatamente, Felipe. E aí o grande ponto da security é a oferta pública, né, nesse caso. Porque eu posso ter um token que tem uma característica de security, mas que eu não estou ofertando ele publicamente. O que pode não fazer sentido, né, para vocês, mas a gente está, por exemplo, com um projeto que tem essa característica, né? O token vai ter a característica de retorno de investimento, mas numa rede privada da empresa que está fazendo isso com os investidores dela. Então, são todas negociações privadas que ela vai ter em função daquele token. Ela está só tokenizando a relação de um contrato que ela já poderia fazer de uma forma tradicional, vamos dizer assim. Então, essa oferta pública, ela traz esse problema. Então, quando a gente fala de captação por startups, e respondendo a pergunta, o que a gente tem hoje é a antiga Instrução Normativa 588, que acabou sendo reformada aí pela Resolução 88 da CVM, que fala ali, por exemplo, da captação por startups, né, por micro e pequenas empresas, captação de recursos com limite de até 15 milhões no ano, que é uma forma de captação de recursos de participação societária por meio de plataformas. Então, hoje você tem plataformas autorizadas. Você tem a Exceed, por exemplo, você tem a Start Me Up, você tem a CapTable, que é uma plataforma que já fez várias captações também. São plataformas que fazem a conexão entre investidores e startups. Por meio da plataforma, ela faz uma oferta pública daquelas cotas, daquelas ações, para que os investidores façam investimento nessas startups.
Então, eu não acho impossível hoje eu conseguir fazer isso com meio dessa regulação, que é uma regulação muito mais simples, ainda que regulada. É muito mais simples do que uma oferta pública de valores imobiliários de uma forma geral, né? Então, fazer um IPO, por exemplo, de uma startup não faz sentido, até pelos valores envolvidos em uma operação dessa. Acho que talvez numa operação mais simples como o equity crowdfunding, talvez faça sentido a gente, regulado pela 88, eu fazer essa captação, mas com um modelo tokenizado, onde eu posso fazer essa oferta pública por meio da tokenização. Mas são coisas que a gente pode estudar aí como fazer. Mas talvez seja uma saída viável aí, respondendo a pergunta, para viabilizar a captação por startups por meio desses tokens e de uma forma aí com o olhar da CVM. Não sendo com esse olhar, ou você vai ter que correr da oferta pública, ou realmente vai ter um problema aí para esse Howey Test do ponto de vista de ser entendido como valor imobiliário ofertado publicamente. Perfeito. Pedrão tá de volta no palco. Pedrão, vai você que depois eu vou fazer uma última pergunta que tá lá no chat para a gente encerrar, que a gente está quase batendo 2 horas aí. Vai lá, meu irmão. Boa, galera. Falando um pouquinho sobre esse papo sobre o NS, né, o Ethereum Name Service, eu diria hoje que é a minha coisa favorita dentro do mundo de Web3. Adoro, registro vários. Mas voltando um pouco, tem um cara no Twitter que ele se chama José Gonzalez 197001. Ele tem vários nomes NS registrados. Tem Intel, Web, vários. Se você entrar no perfil dele, você vê que ele tem vários de empresas multifamosas. E aí o mais curioso é que algumas semanas atrás ele detinha o domínio da IBM. E olha que curioso o que aconteceu. A agência a DCMA, que é a agência de management, de contrato, de defesa de contratos dos Estados Unidos, tomou dele esse domínio. Literalmente era dele, ele tinha registrado em 2019 e essa agência regulatória dos Estados Unidos tomou dele. E aí tem vários prints na internet, eu vou mandar no site aqui, no side chat, para vocês derem uma olhada. Mas, assim, tem vários prints mostrando que a IBM entrou em contato para, enfim, tomar aquele domínio, e o cara não queria vender, então eles comunicaram uma das agências regulamentadoras dos Estados Unidos e aquele domínio foi retirado deles sem nenhuma permissão. Então, quando a gente fala sobre descentralização, sobre a gente ser dono de algo, um ativo digital, enfim, é muito louco tudo isso que está acontecendo agora. Então, só para ficar ligado que essa questão de INS aí é sério, especialmente lá nos Estados Unidos, o negócio está mais sério ainda. Perfeito, Pedro. Legal esse case, eu nem conhecia, eu vou até dar uma olhada, bacana, porque replica um pouco do que aconteceu no ano passado, né, nas outras experiências com outros domínios também, né, então o fato de ser descentralizado, a gente ter a propriedade das coisas, a gente não pode esquecer os adquiridos e passar isso por cima de outras coisas, né, então eu achar que eu vou pegar uma marca de uma empresa que já tem a marca registrada, já tem todo o trabalho em cima daquela marca, né, de comercialmente explorar aquela marca, né, investir naquela marca e vou registrar aquilo ali para qualquer uso que seja, né, então pensa para qualquer uso. De fato, eu estou pegando carona, né? A gente chama em propriedade intelectual, em alguns aspectos, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente chama até do free rider, né? Que é a carona gratuita, né? Eu pego carona, então vou criar uma nova marca, uma nova empresa, vou me aproveitar de alguma que já existe, ou então vou pegar aquilo ali para especular. E, de certa forma, eu estou pegando carona também naquela fama ali em cima do que já foi construído. Então, isso é passível de responsabilização, então a gente tem que tomar cuidado também, né, é tudo livre, não tem nada regulado, não. Já existem regulações, já existem leis em todos os países que falam de várias coisas, então não é porque a gente está na Web3 que é terra de ninguém, né, então posso pegar quantos domínios que eu quiser com a marca de outra empresa, se quiser então compra de mim, não é assim também, né, se você puder ser identificado, se tiver um órgão regulador olhando para isso, como foi esse caso que você trouxe, não vai ser bem assim, então um bom case aí, legal, Pedro, bacana. Boa, eu joguei ali no chat para vocês darem uma olhada depois. O perfil inteiro desse cara é sobre NS e ultimamente ele tem falado muito sobre esse case aí da IBM. Mas animal. Valeu, galera. Valeu, Felipão. Valeu, Johnny. Valeu, Fábio. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Ô, Pedro, e é engraçado que ele até brinca que IBM é o nome da mãe dele, né? Ele fica dizendo que a IBM é a sigla do nome da mãe dele. Sim. Mas e se realmente for? Como é que fica isso aí? Exato.
É louco, é louco. É muito louco. Não, muito louco. Pô, Pedrão, obrigado, cara. Como sempre aí, participações cirúrgicas. Grande Pedro Weber, lembrando, Pedro Weber, The Block Point, botei o link. Vocês rolarem o side chat mais lá para cima, tem o link para se inscrever na newsletter do The Block Point toda terça, toda quinta-feira, por volta de meio-dia, se eu não me engano, ou 1 hora da tarde, confesso que eu não lembro, tem um horário que se repete aí e tudo mais, depois o Pedro pode botar ali no chat direitinho, mas o que importa ali, no início da tarde, toda terça e toda quinta, tem The Block Point. Cara, eu vou fazer uma última pergunta que chegou aqui do grande John Galt. Deixa eu achar. Caso de uso para NFT, 2 pontos. Em casos que se vai usar evidências de redes sociais em um processo, tipo print no Insta, com novas redes Web3, como a .lens, não seria mais necessário registrar em cartório, a própria prova estaria registrada on-chain. O que acha, Fábio Sendão? Acho fantástico e já tem vários, já. É super bacana esse comentário aí, porque estava falando até, já tem plataformas que fazem até registro de direito autoral, né? Então eu comentei aqui com vocês, você não precisa registrar. Mas claro, se você tem algum tipo de registro que comprove, né? Eu falei até que tem várias testemunhas que poderiam comprovar a obra que eu fiz. Mas se eu tenho, por exemplo, isso numa blockchain que eu consiga comprovar por meio da tecnologia ali, dar uma certificação de que foi feito naquela data, eu consigo garantir a minha anterioridade e comprovar a anterioridade, por exemplo, um direito autoral. Mesma coisa uma prova, né? Então, uma página, uma conversa no WhatsApp, uma página que está online violando algum direito meu, tudo isso que a gente faz fazendo print, ou a gente tem que criar no cartório, por exemplo, que a gente chama de ata notarial, onde a gente faz todo o registro formal daquela prova para poder juntar isso no processo. A gente já tem visto que isso tem mudado bastante. Hoje tem empresas não só com blockchain, mas com algum tipo de tecnologia que consiga fazer essa prova para a gente juntar no judiciário. Então, cases, por exemplo, disso. Aqui no Brasil a gente tem a empresa Verifact, que faz prova digital para juntar em processo. A gente tem a Original My, que também faz registro e certificação de documentos. A gente consegue já usar isso em processo judicial. A gente tem, para registro de direito autoral, a gente tem, por exemplo, a IPP Block, que é uma startup, e a gente tem também a Spire IP, da Caroline Nunes, também é uma empreendedora super bacana aí do Web3, está fazendo várias coisas legais, coleções de NFTs, fez uma coleção com SBT, e que eles têm também uma tecnologia para registro de direito autoral em blockchain, ou seja, você faz essa prova por meio dessa prova em blockchain, e super funciona, a partir do momento que você faz qualquer prova válida em direito, e a gente já tem visto, já tem decisões de juízes já, então a gente já tem isso, a gente já tem precedente, aceitando prova baseada em blockchain para fins de prova judicial de determinada coisa que você quer provar naquele processo. A gente aqui no escritório, a gente já faz isso. Então a gente já faz isso via algumas plataformas, já usou a Verifact, já usou plataformas com blockchain também para fazer prova judicial, quando a gente precisa provar alguma coisa mais simples e não ter todo o custo e a velocidade mais demorada quando a gente usa um cartório, ata notarial, que a gente às vezes precisa fazer. Quando é o caso, a gente às vezes faz híbrido, né, faz uma parte mais sensível no modelo mais tradicional. A gente ainda está no momento também que a gente não pode ser muito pé na porta, senão a gente traz risco também para o cliente, mas a gente tem feito também registro usando o blockchain e tecnologia assim, nesse sentido para garantir certificação de prova. Isso é um tema bem bacana, tá? Tem aumentado e acho que é uma forma bem simples de a gente produzir prova, que eu tenho até recomendado, né? Então, várias ferramentas aí que a gente pode usar para isso. Cara, animal, você falou da Carol, a gente quer trazer a Carol aqui em breve, da Inspire IP, de fato, uma grande empreendedora, inclusive é um desafio nosso aqui trazer mais mulheres para participar, mas muito em breve teremos uma novidade sobre isso aqui, então aguardem cenas do próximo capítulo, porque vamos dar bastante espaço para mulheres aqui no Decentra Educa. Bom, Fábio, muito obrigado, irmão. Sem palavras, foi incrível, incrível, incrível. Porra, quase 2 horas aí de papo, muito conhecimento. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a galera, tirar dúvidas na maior paciência. Como eu falei, galera, o Fábio é um cara super generoso. Tive a honra de conhecer ele no ano passado, quando eu ainda estava trabalhando
no Atlético Mineiro, e desde então a gente manteve contato, e como eu falei, cara, um cara super gente fina, sempre aberto, sempre disposto a trocar ideia. Então, cara, queria te agradecer demais aí por ter dedicado 2 horas de uma noite de segunda-feira para estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo, meu camarada. Pô, Felipe, nada, tem que agradecer nada. Eu até, 2 horas de uma segunda-feira, eu tô de férias, cara. Foi 2 horas de segunda-feira das minhas férias aqui. Tô nem tomando uma cerveja hoje. Parei para conversar com vocês hoje aqui, porque é um prazer mesmo. É super recíproco, Felipe, porque acho que você faz um papel incrível também na comunidade. Tem feito iniciativas fantásticas. O Decentro Educa aí, acho que vai voar. Então, conte sempre comigo também. Foi um prazer, pessoal. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Não sou o dono da razão. Como eu falo aqui desde o início, acho que estamos todos construindo juntos. Eu vou aceitar a crítica, vai ser ótimo também ouvir vocês. Obrigado aí pela pergunta de todos e de todas aí, que agregou bastante e me ajuda também a pensar. E espero que vocês tenham curtido. Felipe, mais uma vez, obrigado e conta sempre comigo aí. Prazer estar aqui com você. Pô, cara, muito obrigado mesmo, Johnny. Boa noite, meu irmão. Tá no aeroporto ainda? Conta essa novidade aí. Cancelaram o teu voo, meu irmão? Cancelaram, bicho. Vou ter que dormir nesses bancos aqui do aeroporto. Meu voo ficou para amanhã, 12 horinhas de sono confortável. Nossa. Se tudo der certo, amanhã à noite eu chego no Brasil. Mas, pô, fiquei ligado aqui, fiquei ouvindo. Pô, foi muito bom, Fábio. Obrigado pela contribuição. Acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda. E acho que o curioso, você falou do seu livro, né, que você está escrevendo, e todo dia que passa é uma coisa nova e você não consegue lançar o livro porque sempre tem coisa nova para adicionar ou para trocar. Mas, com certeza, aí, nas semanas, meses, a gente convida você de novo para falar de novo, principalmente quando você lançar o seu livro, né, para a gente poder também divulgar isso aí pro pessoal. Numa dessa, quem participou e ganhou um NFT da participação não vai ter algum benefício nesse livro, não vai ganhar um autografado, vai ganhar um desconto, não sei, vamos pensar nisso. E é isso aí. Obrigado aí de novo pela participação. Semana que vem tem mais. E é isso. Valeu, gente. Obrigado, valeu mesmo. Galera, queria agradecer também aqui o Vitor, a Lia e o Murilo, que trabalham com o Fábio lá na FCM Law. Cara, muito obrigado. Eles ficaram aqui na maior paciência também, respondendo aqui no chat. Então, pô, brigadaço pela participação, galera. Vitor, parabéns aí pelo seu excelente avatar do CryptoPunks. Pô, muito bom saber que temos um holder de CryptoPunks dentro da FCM Law. E, galera, depois também vou pedir para vocês colocarem os contatos de quem quiser entrar em contato com a FCM Law ali no nosso site chat, e também divulgação de projetos, enfim, para que a galera que esteja interessada nos serviços de vocês possa contactá-los. Lembrando, coloquem a chave pública da carteira de vocês, obviamente uma carteira compatível com a rede Polygon, ali no canal Garanta Seu NFT, que no final de semana que vem a gente vai fazer o drop do certificado de participação do toque de hoje, Decentratalks número 7. Na semana que vem, dia 27, teremos também um convidado especialíssimo, Tomaso Di Bartolo, primeiro convidado eu acho que foi gol do Palmeiras. O Palmeiras deve ter virado o jogo, tá uma gritaria absurda aqui. Mas, voltando, Tomaso Di Bartolo, ele que é professor de Berkeley. Ele, apesar dele ser americano, ele é casado com uma brasileira, então esse toque vai ser 100% em português, mas é um cara especializado em metaverso. Recentemente lançou um livro super conceituado sobre metaverso, né, chamado Navigating the Metaverse. Então ele vai estar aqui na semana que vem para a gente trocar essa ideia muito bacana sobre metaverso, e obviamente todos vocês estão convidados. Muito obrigado a todo mundo pela participação. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Johnny também. Boa viagem amanhã, meu irmão. Bons sonhos aí no aeroporto de Nova York e uma excelente semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.